O meu eu do futuro me escreveu uma carta. A primeira frase confiável é que eu deveria sair imediatamente para me molhar na chuva, e explicou que este é o início das profissões globais. A primeira pessoa a desfrutar da chuva do início da primavera receberá os primeiros lugares de evolução. Quando a chuva do início da primavera acumular uma certa quantidade, receberá uma profissão especial. Juntamente com a chuva do início da primavera, também virão diversos baús, manuais, etc. E após a 1h30 da manhã, aparecerá um pergaminho de profissão no Central Park. Por fim, cuidado com as plantas e animais. Eles serão nossos inimigos mais difíceis na fase inicial. Após ler, a carta começou a se desintegrar, dissipando-se no vazio. Assistindo a carta desaparecer, eu rapidamente acreditei no que estava dito. Afinal, como viajante no tempo, eu preciso viajar para um mundo explosivo. Para que isso faça sentido, um mundo comum. Para que eu viria para cá? Em seguida, eu abri a porta do quarto. Imediatamente corro para a fria chuva. No entanto, quando vejo a cena ao longe, meu coração dá um salto involuntário. As flores, plantas e árvores estão crescendo a uma velocidade visível a olho nu. Elas estão tão exuberantes que obscurecem a luz de toda a cidade. A carta menciona que devemos ter cuidado com as plantas e os animais. Isso realmente estava certo. Eles estão evoluindo rápido demais. Em seguida, eu imediatamente tiro minhas roupas. Sendo assim, eu também vou me juntar à gloriosa evolução. A fria chuva bate em meu corpo. Rapidamente se transforma em uma torrente quente. Flui por todo o meu corpo. Eu posso sentir claramente uma força infinita surgindo de todos os membros do meu corpo. Eu já tenho a qualificação para me tornar um profissional. Neste momento, em todos os centros de pesquisa do mundo, há um barulho ensurdecedor. As plantas em todo o país estão crescendo desenfreadamente. Uma energia especial vem junto com a chuva. Inicia-se a prevenção de emergência. Esta é uma catástrofe inimaginável. O último relatório indica que a eficiência da reação nuclear diminuiu. E ainda está diminuindo. Últimas notícias da estação espacial. O mundo está envolto em uma camada de nuvens especiais. Neste momento, está chovendo em todos os lugares do mundo, inclusive no centro do deserto do Saara. Ao mesmo tempo, a sensação de calor está diminuindo. Eu fiquei surpreso ao descobrir. As linhas dos meus músculos mudaram drasticamente. Minha altura também aumentou um pouco. Apertei o punho, sentindo a força poderosa contida nele. Mesmo que uma vaca venha correndo, eu poderia derrubá-la com um soco. Esta é a força da habilidade profissional que adquiri. À medida que o som soou, um painel de luz apareceu na minha mente. Nome, Iesu. Profissão, nenhuma disponível. Constituições, força e inteligência. Artes marciais, nenhuma disponível para aprendizado. Habilidades, nenhuma disponível para aprendizado. Meu rosto mudou de expressão. Tirei o celular do bolso da calça. Neste momento, é 1h03 da manhã. 1h30 da manhã no centro. Um rolo profissional aparecerá no parque. E eu agora apenas tenho a qualificação profissional, mas não tenho uma profissão. E muito menos habilidades e artes marciais relacionadas à profissão. Pensando nisso, corri em direção ao Parque Central. No caminho, minha velocidade era impressionante. As paisagens ao lado passavam como sombras. Em pouco tempo, cheguei ao Parque Central. Agora, as flores, ervas e árvores estavam crescendo descontroladamente. Aqui, havia uma sensação de floresta primitiva. Eu apertei os dentes e corri direto para dentro. A mensagem do futuro não seria uma brincadeira. Ele apenas disse Parque Central. Isso significa que aquele que é chamado de meu remetente acredita que eu com certeza conseguirei encontrar. Então, de acordo com meu hábito de explorar o parque, eu fui direto em direção à beira do lago. E não é que, na área de descanso, em um banco, eu vi um pequeno ponto de luz piscando. Era exatamente 1h30 da manhã. Eu estendi a mão para tocar. De repente, uma luz dourada brilhou intensamente. Quase me cegou com seu brilho. Quando o brilho se dissipar, o pergaminho de pele de carneiro apareceu em minhas mãos. Deseja usar o pergaminho de profissão? Eu não hesitei nem um pouco. Optei por usar. Parabéns, você se tornou um mestre de profissão avançada. É uma profissão que pode ser aprimorada, mas não tem habilidades exclusivas. Sem artes marciais exclusivas. Sem armas divinas exclusivas. Características. Esta profissão pode aprender e usar qualquer habilidade ou arma de profissão. A terceira característica desta profissão pode superar os limites dos atributos. Parabéns, você obteve sua primeira profissão. Você agora tem permissão para visualizar o conhecimento da profissão. Profissão universal. E também pode superar os limites das profissões convencionais. Sinto que vou decolar. Embora eu possa visualizar o conhecimento da profissão, este lugar não é apropriado para ficar muito tempo. Quem sabe quando essas flores, ervas e árvores vão se tornar agressivas? Portanto, é melhor recuar por enquanto.
Quando voltar para casa, eu imediatamente fui ver o conhecimento da profissão, sistema de poder especial da profissão. No geral, é difícil ter grandes diferenças de níveis, mas, essencialmente, ainda há uma diferença. Pode ser dividido em profissões que podem ser aprimoradas e profissões que não podem. Profissões que não podem ser aprimoradas. Isso significa que o profissional tem um limite, e é difícil de superar e ultrapassar esse limite. Então, há as artes marciais e habilidades profissionais. Depois de aprender as artes marciais, é preciso se esforçar para praticar. E as artes marciais não têm distinção de níveis. Mesmo as artes marciais mais simples, desde que se dedique a praticar, ainda trará resultados. Em seguida, temos habilidades. Podem ser vistas como um tipo de golpe especial. Cada profissão tem seu próprio golpe especial exclusivo. No entanto, a profissão de super limitado não tem. Mas posso aprender os golpes especiais de todas as profissões. Uma profissão de nível inicial só pode aprender 2 habilidades. E após a evolução da profissão, a cada avanço de nível na profissão, pode-se aprender mais uma. Por fim, temos a condição física pessoal. É dividida em 2 indicadores, resistência física e inteligência. A resistência física representa todos os atributos: força, agilidade, recuperação de energia, etc. Este é um fator decisivo para o poder de combate. E a inteligência é a chave para ativar habilidades. E também para a compreensão das artes marciais. Quando a constituição e a inteligência do primeiro nível de profissão atingem 100, este é o limite. Após atingir esse limite, é necessário que a profissão avance de nível para progredir. Parece ser bastante simples. As artes marciais e habilidades constituem os meios de combate. No entanto, a força de combate geral está intimamente relacionada à constituição e à inteligência. O que está escrito na carta? O elixir provavelmente pode aumentar a constituição e a inteligência. Quanto ao limite da profissão, o surrealismo em si já possui o talento para quebrar valores limites. Não há nada com que se preocupar. Então, o próximo passo é procurar por melhores artes marciais e habilidades, e obter elixires para aumentar a constituição e a inteligência. Pensando nisso, sinto cada vez mais a preciosidade do tempo. Aproveitando que as plantas e árvores ainda não adquiriram agressividade, saio rapidamente para procurar sombras. Na escuridão de Suzhou e Hangzhou, eu ando sozinho de bicicleta. Meu olhar passa constantemente ao redor, buscando aqueles pontos de luz fracos. De repente, um brilho sutil no canteiro de flores chamou minha atenção. Corri imediatamente em direção a ele. E, sem hesitar, estendi a mão para tocar. No segundo seguinte, o ponto de luz desapareceu. Uma caixa de madeira do tamanho de uma palma apareceu nas minhas mãos. Parabéns, você abriu o baú. Você ganhou a habilidade Reflexo Agressivo. Esta linha parece incompleta ou sem contexto suficiente para tradução. Uma pequena placa de jade vermelha apareceu na minha mão. Uma leve aura negra emanava de dentro. Já começando com um golpe poderoso. Minha sorte está boa, não? Dizendo isso, eu imediatamente esmaguei a placa. No segundo seguinte, um jeito especial de liberar energia. E um golpe poderoso que poderia causar grande destruição. Isso se tornou claro para mim. Depois de aprender essa técnica, meu coração se acalmou um pouco. Eu sou alguém que tem intuição. Se não consigo ter a vantagem em uma situação como esta, isso trará ansiedade. Então continuei procurando. Não apenas habilidades, mas também elixires de artes marciais e armas divinas que eu precisava obter. Eu me virei. Mas no segundo seguinte, minha respiração parou subitamente. Um par de olhos que brilhavam em vermelho estava me encarando fixamente. Era um cão pitbull com quase 1 metro de altura e mais de 2 metros de comprimento. Tão rápido que as plantas têm a vantagem inata de absorver a água da chuva. A rápida mutação faz sentido. Mas isso é um animal. Será que eu estava fixando o olhar nele? Entre os dentes expostos dele, vi algumas raízes de remédio espiritual brilhando. Este pitbull, por acaso, acabou engolindo e devorou uma planta espiritual. Droga, esse grande cão, de certo modo, começou a devorar seu próprio remédio espiritual. Um rugido ecoou. O pitbull pulou de repente. As presas reluzentes traziam a ameaça da morte. Eu respirei fundo. Diante de uma besta mutante como esta, só podia atacar. O poder das habilidades profissionais globais. Pela primeira vez, isso se revela neste mundo. Habilidade de combate total. Toda a força do meu corpo está se concentrando. Fásculos de músculos estão se tensionando. Começando pela planta dos pés que toca o chão. A força da onda começa a subir freneticamente pela coluna vertebral. Finalmente se concentra no punho. O poder aterrorizante traz uma sensação alucinatória. Eu não desvio nem evito. Eu vou para a luta. Este soco atinge o rosto do pitbull. Com um som de pluf, a cabeça do cachorro explode instantaneamente. Uma força imensa arremessa o corpo do pitbull, que pesa centenas de quilos,
para o ar. Ele começa a girar. Quando atinge o chão, já é um corpo sem cabeça. Respiro fundo. A névoa sanguínea entra nos pulmões com o ar. Eu realmente me sinto muito bem. Como se tivesse comido um fruto de ginseng. Meu corpo todo se sente confortável. A propósito, este cachorro comeu uma erva espiritual. Se eu a comesse, seria possível absorver a erva espiritual? O que fazer com os corpos? Ele falou enquanto carregava vários corpos sem cabeça no banco traseiro da bicicleta. E então saiu em alta velocidade. Nesse meio tempo, assim que os efeitos da chuva de primavera começaram a aparecer, toda a máquina do país começou a funcionar. As forças armadas já foram mobilizadas. A resposta de emergência nacional já foi acionada. E os funcionários oficiais rapidamente formaram um grupo de emergência, sob a liderança direta do mais alto escalão. Naquele momento, o Instituto de Ciências Naturais de Mágica, um funcionário de secretariado relatou a mais recente notícia do diretor. Alertas de emergência foram recebidos em todo o país. O crescimento descontrolado das plantas já afetou o transporte nas estradas. Além disso, alguns animais sofreram mutações, o que resultou em incidentes de ferimentos. Atualmente, as Forças Armadas foram mobilizadas. Começaram a captura e eliminação. A alta cúpula está prestes a declarar estado de emergência nacional. Agora, nosso instituto recebeu uma ordem para formar um grupo de pesquisa, sob sua liderança, para analisar completamente as mudanças trazidas por essa chuva. Atualmente, as aeronaves militares já estão prontas para que você vá para a capital. O diretor é o acadêmico mais famoso do edifício. Li King assentiu. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha. Ele disse em voz baixa. Animais e plantas estavam ao lado. E quanto às pessoas? A secretária ficou surpresa. Parecia ter encontrado um ponto crucial. De manhã cedo, voltei para casa. Após algumas horas de busca, eu abri mais duas caixas surpresas. Uma era uma fonte de artes marciais, diferente do Xing Yi Quan que foi transmitido neste mundo. Este tipo de arte marcial contém métodos de circulação de energia e sangue. Após ser treinado, com armas de fogo ou facas, tudo flui suavemente. A outra era uma espada longa, capaz de conduzir o poder da energia e sangue. É uma verdadeira arma para profissionais. Claro que havia também um cachorro sem cabeça. Assim que voltei para casa, eu comecei a aquecer o óleo na panela. Quando um grande pedaço de carne de cachorro entrou na boca, eu apenas senti que toda a minha energia e sangue começaram a fluir. Eu rapidamente abri o painel. O limite teórico da minha constituição de 10 pontos foi elevado para 11 pontos. Embora tenha sido apenas um ponto. Mas com essa gota de energia vital, eu não preciso usar habilidades para enfrentar esse cachorro grande. Quem sabe, quando minha energia vital crescer, eu poderia até bloquear os ataques de armas de fogo. Eu sonho com isso. Eu não percebi que comi 10 quilos de carne de uma vez. E meu corpo começou a esquentar. Só então percebi, sentindo o calor espalhando por todo o corpo. Eu aproveitei para praticar a fonte das artes marciais. Juntamente com a intensa sensação de calor, eu quase fiquei viciado nisso. Mas acabei sendo acordado pelo alarme do celular. 1 da tarde NE. Cada residência na rua Beira-Mar deve ter um, para limpar as árvores da rua. Isso foi enviado pelo departamento da rua. Reflete por um momento. Decidi que vou. Mesmo que eu vá, talvez não me lembre de você. Mas se eu não for, certamente saberei. Na carta do futuro. Antes de esclarecer minha relação com as autoridades, eu também não quero me envolver demais com o governo. 1 da tarde. Depois de empilhar a carne magra restante na geladeira, eu desci. Agora lá fora está exuberante. As flores, ervas e árvores pararam de crescer. Mas seu tamanho chegou a um nível incompreensível. Até mesmo um prédio foi perfurado pelas raízes das árvores. Algumas pessoas no condomínio se reuniram em grupos pequenos, discutindo alguma informação interna. Parecia muito sério. Em breve, um responsável pela rua chegou, para organizar as pessoas, para limpar as árvores da rua. No entanto, nesse momento, alguém gritou de repente: "Que pássaro enorme!" Eu olhei rapidamente para cima, e vi uma enorme ave com envergadura de mais de 2 metros, passando pelo céu. Parecia um pardal. Depois de um grito, a multidão começou a entrar em pânico e gritar. Todos viram esta ave de rapina estranha descer em alta velocidade. Suas garras brilhavam com uma luz fria. Se alguém fosse pego, sem dúvida, poderia perfurar o crânio de uma pessoa. Eu rapidamente me virei e gritei para alguns soldados: "Atirem!" Os soldados reagiram rapidamente. Os tiros começaram a disparar rapidamente. No entanto, para nossa surpresa, nenhuma bala acertou. Vários soldados mudaram de expressão. "Como isso é possível?" Um deles, calmamente, disse: "Isso não pode estar acontecendo." No entanto, já era tarde demais. A velocidade da criatura mutante era impressionante. Meu olhar se fixou
Parece que vou ter que encenar algo. Eu diminui a velocidade, calculando a distância. No último momento, eu derrubei a garota que estava sendo alvo. Os tiros ecoaram novamente. Desta vez, acertaram. Por mais forte que a criatura fosse, não era páreo para armas de fogo. Ela foi rapidamente derrubada. Está tudo bem, eu me levantei. Estendi a mão e puxei a garota do chão. A garota, ainda em estado de choque, acenou com a cabeça. Obrigada. Ainda bem que está tudo bem. Depois de dizer isso, eu me virei e saí. Enquanto passava ao lado de alguns soldados, eu ouvi pela minha audição aprimorada. Ouvi-os conversando em voz baixa. Como isso é possível? Eu não consegui acertar tão perto. É que sinto que a arma de hoje está estranha. É como se as balas estivessem sem força. Essa situação é muito peculiar. Eu sinto que precisamos relatar isso. Relatar o quê? Aves de rapina ferem. Não. O poder das armas está diminuindo. Eu suspeito. A eficiência da queima da pólvora nas balas diminuiu. Ao ouvir isso, meu coração se agitou. O poder das armas está diminuindo. Se isso for verdade, isso definitivamente seria a notícia mais desastrosa do dia. Isso significa que as armas tecnológicas irão gradualmente desaparecer. Quando isso acontecer, a humanidade será incrivelmente frágil. Nesse momento, a garota que foi salva se aproximou. Ei, obrigada. Eu me chamo Jinju. Qual é o seu nome? Você me salvou hoje. Quando terminar o trabalho, eu vou te convidar para jantar. O jantar do Iesu não é necessário. Eu disse calmamente. Iesu, vocês da South University são bem distantes. Não tem problema em não comer. Eu vou te contar um segredo. Isso pode ser uma compensação pela sua ajuda salvadora. Eu falei como se estivesse me distraindo. Minha casa é no condomínio de Niwan, que fica ao lado. Na madrugada de ontem, eu vi um grupo luminoso em uma árvore. Depois, ele cresceu cada vez mais. Aquela luz foi engolida por ele. Ao ouvir isso, eu estreitei os olhos. Se houvesse um baú caindo na árvore, acompanhado pelo rápido crescimento da árvore, existe, de fato, a possibilidade de ser engolido. O que acha? Essa notícia é boa, não? Jinju estava um pouco orgulhoso. A pequena South University é fácil de lidar. Essa notícia realmente é boa. Eu acenei com a cabeça. Então vamos marcar. Primeiro, vamos nos adicionar como amigos. Quando terminarmos, eu te chamo. Ok, eu peguei meu celular. Adicionei ele como amigo. O trabalho de limpeza ainda está em andamento. O poder de mobilização nacional é realmente assustador. Em apenas meio-dia, a cidade já quase se recuperou. Depois de voltar para casa, eu combinei de ir à casa do Jinju. Antes de sair, eu peguei uma faca de desossa da cozinha e a escondi na cintura. Quando cheguei ao local do condomínio da baleia, ele estava na porta, me esperando pessoalmente. Ele apontou para uma árvore gigante ao lado e disse: é esta a árvore. Você não deve escalar. Passando pelo meu quarto, ele tinha um galho que se estendia para dentro da minha sala. As árvores do condomínio só serão limpas amanhã. Então ainda há uma chance à noite. Eu acenei com a cabeça. Segui Jinju até a casa dela. Uma garota bem padrão. Assim que entrei na casa, o ar estava doce e perfumado. A estante na parede de fundo da sala era a mais atraente. Eu dei uma olhada. E eram todos romances online populares neste mundo. Não esperava que essa garota fosse uma otaku. Ao chegar à sala, um enorme galho se enroscou. Seguindo esse galho, eu realmente poderia seguir até o tronco principal gigante. E além disso, olhando daqui, ainda é possível ver que há uma enorme cratera no tronco. Uma luz extremamente fraca brilha na cratera. Assim que eu escalar e estender a mão, isso representará uma medalha de habilidade ou arte marcial. Ela aparecerá na minha mão. Eu já estou ansioso para tentar. Ah, não se apresse. Primeiro, beba um pouco de água. Espere ficar um pouco mais escuro para agir. Eu peguei o copo de água, mas não bebi. Como se tivesse se lembrado de algo. Eu perguntei novamente. A propósito, eu não deveria agir agora? Caso contrário, quando escurecer, não conseguirei ver o tronco. Se eu pisar de forma errada, não vou acabar caindo? Foi atingido com um estrondo. Ele parece, em seu subconsciente, acreditar que a escuridão será a cor de proteção dos profissionais. Vendo Jinju perdido em pensamentos, eu sorri amplamente. Garota, os detalhes decidem o sucesso ou fracasso. No segundo seguinte, eu me levantei rapidamente. O sangue pulsava em meu corpo. Traz um poder imensamente aterrador. Jinju ficou assustado. Diante da minha súbita explosão, ele não conseguiu desviar de jeito nenhum. Só conseguiu bloquear com as duas mãos o golpe que eu desferi. Jinju foi lançado para longe. Seu corpo quebrou a porta de vidro da sala de jantar e colidiu violentamente contra a geladeira. Neste momento, seus braços estavam roxos. Os ossos estavam fraturados. Seu dedo indicador tremia. E suas costas colidiram contra a geladeira.
o que trouxe uma dor intensa e aterradora. Ao levantar a cabeça, sentiu um frio no pescoço. Uma faca afiada de desossar já estava apontada para seu pescoço. Ele é forte demais. Mesmo que eu desperte, não conseguirei passar por ele. Um golpe e você está acabado. O quê? Uma linha de sangue escorre do canto da boca de Jinju. Ele me olhou, com um rosto cheio de incredulidade. Eu disse que os detalhes determinam o sucesso ou a falha. Vamos agir à noite. O que mostra que você entende bem a habilidade de visão noturna dos evoluídos. Essa é a sua ideia subconsciente. Portanto, sua identidade foi exposta. Além disso, ontem à noite eu matei um cachorro lá. Você deve ter visto, não é? Jinju ficou atônita. O mundo dos evoluidores é completamente diferente do que ela conhecia. Ela olhou para a parede de fundo. Havia uma grande quantidade de literatura da internet lá. Ela conhecia bem os enredos. Acordou inesperadamente ontem à noite. E após ver Iesu matar aquele cachorro, algum clichê familiar começou a emergir de seu coração. O protagonista. Quem pega a oportunidade é o protagonista. Ela já sabe a identidade de Iesu. Então há inúmeras maneiras de matá-lo. Não importa se usando para matar aquele monstro no buraco da árvore gigante, ou enganando para obter informações, ou obtendo mais oportunidades dele. Desde que ela tenha a vantagem, ela terá a vantagem. Ela não perderá. No entanto, o mundo real não é um enredo. E isso é mais frio do que ela imaginava. Mais cauteloso. Mais violento. Pegou aquele copo de água. Uma das mãos quase ficou presa. Neste momento, ele se levantou com força. Foi muito repentino. Agora, mudança de ataque e defesa. Eu não acredito que você tenha coragem de matar. Jinguiu disse. Ela fixou o olhar nos olhos de Iesu. Na verdade, eu também não estava preparado para fazer nada com você. Você é muito sensível. Por que não podemos nos sentar e conversar direito? Pelo menos, eu sou como você. Somos da mesma espécie. Iesu ouviu isso. Surpreendentemente, ele acenou com a cabeça. Então, retirou a faca. Virou-se. Puxou algumas folhas de papel toalha do chão. Colocou-as onde o copo de água quebrou. Em breve, o papel macio rapidamente ficou encharcado. Iesu estava pegando isso, caminhando em direção a Jinguiu. O que você está fazendo? Jinguiu parecia ter pensado em algo de repente. Não conseguindo se conter, gritou. Na verdade, eu já fui muito educado. Iesu disse. A ordem ainda não desmoronou. Eu aparentemente também tenho a obrigação de manter sua estabilidade normal. Então, antes que você pense em me matar, eu não vou te matar. Claro, desde que você prove que essa taça de água não tem problema. Não é? Jinguiu tinha um olhar de pânico em seu rosto. Dentro daquela taça de água, havia uma espécie de item misturado. Um item que saiu de um baú. Um item que pode transformar pessoas em fantoches. Incolor e sem gosto. Embora tenha apenas 3 minutos de tempo de controle. Mas é suficiente. Na noite passada, sendo a sortuda do destino, ela despertou quase que naturalmente. Então, sem procurar especificamente, ela viu diretamente 2 baús. Um baú abriu e liberou esse item. Água celestial. O efeito é extremamente incrível. O outro baú estava preso por uma árvore gigante. Eu tinha a intenção de pegá-lo, mas não pensei que aquela árvore gigante de fato tinha uma cobra longa ao seu redor. Ela, que tem medo de cobras, não se atreveu a pegar. Enquanto estava ansiosa, justamente vi Iesu matar aquele cachorro. Então, uma ideia maligna nasceu. Durante o dia, como se tivesse ajuda divina, ela entrou em contato com Iesu, apenas esperando que Iesu beba aquele copo de água, e então pegar o baú de madeira gigante. Quanto a deixar ou não Iesu, depende do que sair do baú de madeira gigante. Se for extremamente poderoso, conseguir dominar Iesu, então seria perfeito ter um escravo. Se não puder dominar Iesu, então só restará pedir que ele morra bravamente. No entanto, não consigo imaginar que a trama se desenrolaria assim. A violência de Iesu diretamente fez esta flor. Um pouco mais de truques, a pequena flor estava balançando ao vento. Destino. Não consegue vencer o Xia. Iesu não quer Iesu. Não a traga. Eu sei que errei. Jinguiu estava muito assustada. Não. Você não sabe que está errado. Iesu respondeu. Aquele copo de água. Com certeza há um problema. Se for assim, então, eu estou do lado da justiça. Estendeu a mão e abriu a boca de Jinguiu diretamente. Depois, com a outra mão, apertou. A água foi espremida do papel e derramada na boca de Jinguiu. A água celestial desceu. Não dependia mais dela. Iesu, veja, não aconteceu nada. Eu realmente não tinha malícia. Jinguiu gritou. De repente, ela pensou em algo. Iesu não sabia como usar a água celestial. Mesmo que ela se tornasse uma marionete neste momento, ela ainda poderia enrolar com palavras por 3 minutos.
Após 3 minutos, a vida começou a surgir. Embora tenha cometido muitos erros, o planejamento era rudimentar, mas ainda não estava em um beco sem saída. Iesu piscou. Não tem veneno mesmo. Será que realmente estamos nos unindo? As profissões globais estão abertas. Tudo está em transformação. O desbravamento é inevitável. Ter parceiros é algo bom, mas esse parceiro não é de confiança. A água ainda deve estar com problemas. Caso contrário, ela não estaria tão apavorada. Portanto, qual seria o problema? Iesu pensou um pouco e disse: de fato, a água parece não ter problema nenhum. Levante-se. Vou te ajudar a fazer o curativo. Jingyu ficou radiante. Uma reviravolta apareceu. Assim que Iesu terminou de falar, o corpo dela se levantou descontroladamente, até mesmo usando a mão gravemente ferida para se apoiar no chão. Isso não é razoável. Um mecanismo de proteção do corpo vai impedi-la de fazer esse movimento 9. Iesu percebeu de repente. Eu vejo que você não está tão ferido assim. Então, faça um APT para eu ver. Jingyu ficou completamente atordoada. Mas, ficar atordoada ou não, a ação já tinha acontecido. As pernas estão boas. Iesu já sabia como usar esta água. Um item de marionete de nível superior. Meu Deus! Essa coisa pode ser ativada por humanos? E o seu destino, cara? Esse tipo de item deve ser guardado para depois. Não sei quão impressionante isso seria. Mas agora, só podemos fazer isso. Vamos lá. Irmã, dançar não faz sentido. Mas é apenas um teste. Também não sei por quanto tempo essa água pode ser controlada. Portanto, é melhor agir rapidamente. Se as pessoas não me atacarem, eu não atacarei as pessoas. Irmã, nós, como homens, vamos te acompanhar um trecho. Depois de saber o efeito da água do céu, controlar Jingyu para Iesu foi fácil como pegar uma pluma. As duas pessoas caminham uma atrás da outra. Um galho se estende e corre em direção à sala de estar. O corpo do profissional consegue manter o equilíbrio facilmente. Em poucos passos, já estava perto do tronco. Inclusive, Iesu já podia ver a luz que se espalhava do centro do tronco. De repente, uma sensação gelada e pegajosa começou a envolver seu corpo. Era como se algo estivesse observando. Espírito protetor. Deixe-me ver que tipo de variante é essa. Iesu olhou para cima detrás de Jingyu e imediatamente se deparou com duas pequenas luzes redondas. Nossa! Que grande cobra! A cobra está empoleirada no grande buraco no centro do tronco da árvore. Pelo menos tem a grossura de um balde d'água. Não dá para ver exatamente quão longa é, mas só de olhar para esses olhos brilhantes, dá para saber que não é nada fácil de lidar. Mas isso não importa. Iesu agora tem um ajudante. Irmã, não tenha medo. Vamos. Dê à pequena cobra um pouco do choque de um profissional. Iesu gritou. No coração de Jingyu, o medo já era difícil de suportar. Ela tem medo de cobras por natureza. No entanto, sob o controle da água celestial, ela demonstrou uma bravura inimaginável. Ela pulou diretamente no grande buraco do tronco e lutou contra a gigante cobra. A cobra gigante ficou assustada. De repente, prendeu Jingyu. Começou a estrangulá-la. Durante esse processo, Iesu respirou fundo e mergulhou de volta no buraco. Estendeu a mão para tocar naquela esfera de luz. Zaz! Parabéns, você abriu o baú do tesouro. Você ganhou habilidades de combate. Taishuanjin. Com o som surgindo, a esfera de luz imediatamente desapareceu. No lugar disso, uma plaquinha de jade apareceu na palma da mão. Isso quase não teve consideração alguma. Ele a esmagou diretamente. Ao mesmo tempo, ele se virou e saiu da grande fenda no tronco da árvore. Durante esse processo, ele viu os olhos desesperados de Jingyu. Esse desespero não fez com que Iesu sentisse compaixão. Em vez disso, ele sentiu uma sensação de destino. As artes marciais em suas mãos. Ele se foi. Aquela cobra não era comum. Jingyu teve todos os seus ossos quebrados em um curto espaço de tempo. Em seu território. Se ele fosse atacar, não estaria se oferecendo como comida? Seria melhor chamar a polícia. Aproveitando que as armas de fogo ainda têm poder. Atirar diretamente com um canhão. Falando nisso. Atualmente, a máquina do Estado deve já estar começando a limpar as criaturas mutantes, não? Caso contrário, essas coisas, após a mutação, causariam danos significativos. E isso descia pelo tronco da árvore. Pensando nisso, então, viu um guerreiro olhando intensamente. Era o comandante dos guerreiros que atiraram nas pardais. O chefe daqueles guerreiros de aves de rapina. Aquele negócio. Quando escurece, não consigo dormir. Subir nas árvores não deve ser crime, certo? Iesu coçou o nariz e disse: caramba, isso é um pouco sinistro. O sibilo da serpente gigante. O lamento suave da chuva. Ecoa na tranquila penumbra. Um guerreiro de observação aguçada. Estava esperando embaixo da árvore. Estou me expondo.
O guerreiro olhou para Iesu e disse: Isso é deixar alguém morrer sem ajudar, ou é igual a matar. Realmente fui visto. Isso pertence à exploração dos jovens. Então, eu sou uma pessoa sem moral. Então, apenas deixe morrer. Iesu disse com firmeza. Já percebi um pouco do que está acontecendo. A máquina do Estado parece ser mais aterrorizante do que eu imaginava. Eles não só tomaram conhecimento da mutação profissionais, como também já formaram uma atitude em relação aos profissionais. O profissionalismo global é muito intenso. Já alteraram a lógica básica de funcionamento da civilização. A eficiência do pólvora está diminuindo. A energia elétrica será afetada? Se sim, então, após um tempo, não será que toda a civilização tecnológica colapsará completamente? E depois do verdadeiro colapso da tecnologia? É importante saber que a maior força deste mundo é a violência. A civilização depende da violência para sobreviver. Após o colapso e desaparecimento da tecnologia, os profissionais se tornarão os representantes da violência. Portanto, nesta fase, não é possível realmente suprimir os profissionais, especialmente aqueles como Iesu, que são os primeiros profissionais da era. Das palavras desse guerreiro, Iesu percebeu a atitude da máquina estatal em relação aos profissionais. Isso é uma cooperação ganha-ganha. Melhor sair daqui primeiro. Em breve, alguém virá lidar com os seres mutantes. Disse o guerreiro. Meu nome é Zanrui. Vamos conversando enquanto caminhamos. Ok. Vejo que você é mais velho que eu. A partir de agora vou te chamar de irmão Rui. Iesu disse com um sorriso despretensioso. Parece que a morte de Jingyu não teve um grande impacto sobre ele. É verdade. Defesa própria. Naturalmente correto. Nós somos cidadãos que respeitam a lei. Iesu ainda não prestou atenção na nova técnica. Isso porque soube da atitude do país através de Zanrui. É muito importante. Você precisa fazer um registro. Por exemplo, que tipo de armas controladas você terá no futuro? Depois do registro, pode evitar alguns problemas. Zanrui disse. Iesu estava em um misto de risos e lágrimas. Meu grande Xia. Sua reação foi muito intensa. Regulamento de gestão de profissionais. Isso ainda não passou de 20 horas. Essa reação foi muito rápida. Irmão Rui, o que você quer dizer com isso? Isso não admitiu desde o começo. Nem negou. Em vez disso, continuou fazendo perguntas. Zanrui não é uma pessoa ingênua. Ele é o tipo de guerreiro da nova era, mantendo a excelente tradição dos soldados da Grande Xia. Também sabemos que a nova era traz novas direções. Em termos simples, é sério e animado. Ele consegue entender o que esse quer dizer. Então disse: o mundo está mudando. Não podemos prever o futuro. Mas algumas pessoas acima acham que o futuro pode estar em suas mãos. Portanto, vocês foram concedidos os direitos da nova era. Em termos mais oficiais, é colaboração e ganho mútuo. Em palavras que eu entendo, devemos cooperar. Cooperação. Isso significa ser aliados. Superar dificuldades juntos. Não importa como será o futuro. Todos estamos na mesma linha de batalha. Se não cooperarmos, isso significa que você, no futuro, representará uma ameaça à nova civilização da Grande Xia. Portanto, eliminar sua existência desde o início também é justificado. Afinal, a questão suprema a ser considerada por aqueles acima é que a civilização da Grande Xia não desapareça nessa catástrofe. Usar todos os métodos e meios para sobreviver. Cooperar. E esse acenou com a cabeça e disse: agora finalmente sabemos por que na Carta do Futuro não mencionou mais a atitude entre si e o governo. Porque não há necessidade. A cooperação é um caminho inevitável. É também o único caminho. Onde a lei não proíbe, pudesse agir. O conflito entre mim e Jingyu já mostrou a atitude do governo. Profissionais, divirtam-se. Mas não pode quebrar a ordem. Uma vez que combinamos. Então eu serei seu contato daqui em diante. Zanrui suspirou aliviado e disse. Após relatar a diminuição da eficiência da queima de pólvora, o governo respondeu. E me contou sobre os profissionais. Também me deu essa tarefa. Atualmente, em todo o país, uma grande quantidade de profissionais foi registrada, integrando-se ao sistema de contatos. Isso também conta como uma tarefa cumprida dada pelo governo. Então, eu tenho alguma tarefa? Iesu perguntou. Direitos e deveres são interdependentes. O governo claramente te deu direitos suficientes. Então você também deve assumir os deveres correspondentes. Não há missão. Zanrui disse. Se realmente tiver alguma exigência, é para se tornar mais forte o quanto antes. Melhor ainda se puder ser como eu vi antes de entrar para o serviço. Suprimir um inimigo durante toda a vida. Dito isso, Zanrui deu um tapinha no ombro de Iesu, acenou com a mão e se virou para ir embora. Iesu deu de ombros. Sem dúvida. Aqui há apenas pressão. Olhou para o céu.
Agora sim estamos entrando na noite. Parece que a civilização humana também está prestes a entrar na noite. Precisamos nos esforçar. Iesu exclamou. Pare de enrolar. Corra rápido. De repente, um grito forte. Zanrui, que estava prestes a sair, correu apressadamente neste momento. Iesu ficou surpreso. E então viu aquela sombra atrás de Zanrui. Caramba! O que é aquilo? Iesu correu alguns passos à frente. Agarrou Zanrui. E então se virou e começou a correr. Sua condição física é essa. Se não estivesse puxando Zanrui, ele rapidamente seria submerso por aquela sombra. É um pássaro, mais precisamente, um pardal. Zanrui correu para frente aproveitando a força de Iesu. Enquanto ofegava, ele disse. Os pardais estavam em bandos. É até bastante razoável, para falar a verdade. É que essa coisa agora é grande como uma águia. Super irracional. Encontrar um lugar para se esconder. Zanrui disse. Seus hábitos ainda não mudaram completamente. Não se atreviam a entrar na casa. Iesu acenou com a cabeça. Já era noite. Zanrui estava quase cego. Tudo dependia de Iesu. Voltar para seu próprio quarto. Provavelmente não haveria tempo. Os sons atrás dele estavam cada vez mais próximos. Animais voadores são rápidos. Então, é só entrar em qualquer casa, voltar para o próprio quarto. Deve ser tarde demais. O som atrás deles está cada vez mais perto. Animais que voam são rápidos. Então é só correr para dentro de uma casa. De qualquer forma, aqui é um condomínio. Iesu virou rapidamente. Zanrui quase foi puxado para o ar, acompanhado de um chute que abriu a porta de incêndio do condomínio. Iesu puxou Zanrui para rapidamente entrar. Como esperado. Os hábitos dos animais ainda não mudaram completamente. Pardais estão agrupados do lado de fora. Mas realmente entrar em um edifício humano. Não se atreve a fazer isso. Os dois se afastaram do perigo. Iesu tinha um pouco de suor na testa. Enquanto isso, Zanrui estava curvado, apoiando o joelho e ofegando. Brincadeira. Mas Iesu puxava-o rapidamente, capaz de fazer dele o campeão dos 100 metros. Mesmo que fosse usando impulso. Isso fez o coração de Zanrui bater como um tambor. Recuperando o fôlego, Zanrui imediatamente pegou o telefone. Reportar esta informação. Aves de rapina mutantes estão se agrupando. E começam a atacar as pessoas. Isso é algo extremamente sério. Aproveitando essa brecha, Iesu começou a revisar a técnica que acabou de receber. O livro do grande mistério. Introdução. Métodos de cultivo. Que podem efetivamente movimentar o qi e o sangue no corpo, fazendo-os se desenvolver rapidamente. 1. Coisa boa. O sistema dos profissionais é um sistema de cultivo. Podes ver que é necessário treinar por conta própria na arte marcial. Métodos de cultivo como este devem ser considerados as técnicas centrais do sistema de cultivo, porque podem continuamente transformar e gerar qi e sangue. E a força do qi e do sangue também irá gradualmente fortalecer o próprio corpo, aumentando as propriedades do corpo inteiro. Atualmente está temporariamente seguro. Vamos experimentar essa técnica. Dito isso, Iesu sentou-se com as pernas cruzadas. Começou a operar o livro do grande mistério. As profundezas do céu e da terra. Começa no grande mistério. O qi flui como um dragão viajante. Os meridianos permeiam todo o corpo. O sangue molda o indestrutível. O qi consome coisas profundas e enigmáticas. Iesu tem dificuldade em entender. Mas os profissionais são diferentes dos cultivadores. Depois que essa arte marcial entra na posição de arte marcial, é fácil começar a praticá-la. Essa posição de arte marcial é como um mestre que reside dentro do corpo, que te guiará no caminho. Assim, este incompreensível Tai Chuan Jing começou a funcionar. O qi e o sangue estão se desenvolvendo. A velocidade do fluxo sanguíneo em todo o corpo aumenta. O coração é como um gigante batendo um tambor. Uma enorme pressão está sempre forçando o fluxo sanguíneo a acelerar. Neste momento, Iesu tem seu qi e sangue plenos. Seu corpo todo está esquentando. Algumas gotículas de suor branco se evaporam, formando uma névoa que sobe da cabeça. E o qi e o sangue também estão continuamente se desenvolvendo nesse ambiente corporal que pulsa. Seguindo o fluxo sanguíneo, começa a fortalecer as funções do corpo inteiro. Constituição 1. Um leve som. Iesu, ao operar pela primeira vez o Tai Chuan Jing, teve sua constituição aumentada imediatamente. Essa técnica é muito poderosa. Se continuar nessa velocidade, a velocidade com que refinarei meus ossos e sangue será ainda mais rápida. Eu também serei mais forte. Iesu pensou consigo mesmo. O próprio corpo é a base de tudo. Não importa se é uma arte marcial ou uma habilidade. No final, tudo ainda depende do corpo para sustentar. Sem um corpo, tudo é em vão. Zanrui desligou o telefone e tossiu levemente. Deve ter algo a dizer. Iesu abriu os olhos. Há algo acontecendo. Zanrui acenou com a cabeça. Acabei de terminar a chamada.
As forças armadas estacionadas em Sushou e Hangzhou decidiram erradicar o grupo de aves de rapina. Você tem interesse? Os olhos de Zhang Hui brilhavam. Ele falou de uma maneira bem comum. E isso é, de fato, seu mérito. É seu sucesso político. Ele falou de uma maneira muito correta. Esses superpoderosos não profissionais, naturalmente, estão em oposição às bestas mutantes. Contato precoce evita que se tateie como um cego em um elefante. O sistema de contatos é. Zhang Hui precisa fornecer informações, e então permitir que isso se beneficie de várias lutas e vantagens, para torná-lo ainda mais forte. Esta não é uma tarefa obrigatória. Lutar e treinar. Você pode decidir por si mesmo. Zhang Hui acrescentou uma frase. Ele não é cego. O estado de Yesu há pouco era claramente uma prática. Portanto, no final, tudo depende da atitude de Yesu. Vamos dar uma olhada. Yesu pensou um pouco e disse, para conhecer o poder que o exército possui atualmente, e também ver quão poderosas as bestas mutantes podem ser agora. Essas informações serão muito úteis para as considerações futuras. Trabalhar isoladamente não é uma opção. Tudo bem. Em seguida, Yesu e Zhang Hui olharam para a situação do lado de fora. Depois de perceber que o grupo de bestas mutantes já não estava lá, saiu correndo direto. No entanto, Yesu ainda voltou para casa. Enrolou a espada longa compatível com o profissional em um pano, e a colocou nas costas. Assim, os dois avançaram juntos em direção ao local de reunião do exército, acampamento suburbano. As pessoas vinham em pequenos grupos pela escuridão da noite. Quase sempre era a combinação de um soldado e um profissional. Ou melhor dizendo, em um curto período de tempo, as autoridades encontraram mais de 90% dos profissionais de Sushou e Hangzhou, e então os incorporaram ao sistema de contatos. No entanto, esses profissionais despertaram após a chuva de primavera devido a razões especiais ao entrarem em contato com a água da chuva. A maioria apenas possui os requisitos mínimos para ser um profissional. Se considerarmos a capacidade de combate de acordo com a condição física, isso se enquadra nos limites teóricos do corpo humano, e não está no mesmo nível de YS, que nasceu com vitalidade, possuindo artes marciais de combate, e as artes marciais centrais, assim como os primeiros profissionais com habilidades, que não estão nem no mesmo nível. Zhang Hui não faz ideia de que tipo de existência ele desenterrou. O mundo todo. As pessoas que realmente despertaram na chuva da primavera são apenas algumas em número, contadas pelos dedos de uma mão. YS e Zhang Hui entraram no acampamento, e então perceberam que os direitos de Zhang Hui pareciam muito altos. Isso não condiz com seu posto militar. Após a popularização do sistema de contatos, como um contato desse tipo, meus direitos se tornaram muito altos. Zhang Hui explicou que só com permissões mais altas é possível ajudá-lo a conquistar mais benefícios. Criar um inseto, para dizer de forma mais agradável, isso é competição. Em tão pouco tempo, o investimento no setor profissional é tão grande, parece que há quem tenha grande expectativa para o futuro dos profissionais. Depois de entrar no acampamento, Zhang Hui logo se comunicará sobre alguns assuntos. E isso também viu facilmente outra profissional, uma garota, que se aproximou com um sorriso no rosto. Oi. Olá, eu sou Mu Xiaoyu. Então, você também é uma profissional? Muito bom, muito direto. Esta é uma garota com olhos que parecem muito puros, com a mesma idade que Yesu, com um leve aroma de estudante universitário. Yesu acenou com a cabeça. Eu me chamo Yesu. Bom nome. Aliás, você está carregando uma arma exclusiva para profissionais nas costas. Você pode me mostrar? O rosto de Mu Xiaoyu estava cheio de curiosidade. Yesu balançou a cabeça. Não posso. Ei. Eu não estou chamando garotas. Gingil realmente deixou uma má impressão em Yesu. Os profissionais foram destacados pela oficialidade. A oficialidade não se importa com lutas até a morte. Portanto, é melhor conviver com pessoas comuns do que com profissionais. Tudo bem. Mo Xiaoyu não tinha arrependimentos no rosto. Ela nem percebeu a recusa de Yesu. Então ela disse diretamente, talvez nós possamos participar de o processo de erradicação de bestas mutantes da oficialidade. Naquela hora, deveríamos formar um time? A propósito, eu já obtive uma profissão. O invocador da chuva já vem com habilidades de cura. Ela realmente é uma garota pura. Profissão de cura. No começo, deve ser muito popular. Afinal, a ciência agora está avançando rapidamente, e não consegue realizar milagres de curar em batalha ao vivo. Então está bem. Yesu imediatamente mudou de ideia. Profissão de cura. Boa coisa. Manter um bom relacionamento ainda é possível. Mo Xiaoyu queria continuar a conversa. Não esperava que o contato voltasse da reunião. O contato dela é uma oficial. O olhar é frio. Ela parece uma combatente forte. Eu vou primeiro. Vou entrar em contato assim que chegar.
Iesu acenou com a cabeça. E Zanrui também se aproximou no momento certo. Vamos falar em outro lugar. A expressão dele não estava boa. Os dois foram até o canto. Aconteceu alguma coisa? Iesu perguntou. Você conhece Li Qing de Modu? Zanrui respondeu. Iesu ficou surpreso. Li Qing, um acadêmico de nível nacional da Grande Xia, extremamente inteligente e talentoso, com conhecimentos em várias áreas, e até uma autoridade absoluta nessas áreas. Atualmente, ele é o diretor de um instituto em Modu. Muitos problemas tecnológicos da Grande Xia foram superados sob sua liderança. Sua posição é quase transcendental. E o que é realmente assustador nele é a juventude. Ele já alcançou isso com apenas 30 e poucos anos. O futuro dele é simplesmente ilimitado. Eu conheço ele. O que aconteceu? Iesu disse. O avião do diretor Li passou por Suzhou e Hangzhou, atacado por uma ave de rapina mutante desconhecida. Atualmente, forçou um pouso em uma determinada área. Zanrui disse. Desta vez, há duas missões. Uma é eliminar os pardais mutantes na cidade de Suzhou e Hangzhou. A outra missão é resgatar o diretor Li. O que querem dizer é que devem mobilizar vocês. Esses profissionais participarão da missão de resgate. Afinal, quando o diretor Li fez o pouso forçado, foi mencionado na mensagem de voz. Esse lugar tem uma grande quantidade de esferas de luz. Portanto, Iesu acenou com a cabeça. Eu entendi. Eu concordo. Li Qing. Essa pessoa se tornará uma estrela brilhante desta era. Não pense que, após a chegada das profissões globais, a pesquisa científica não será mais necessária. Muito pelo contrário. Esse tipo de pessoa pode ter um grande impacto. As informações sobre a chegada das profissões globais atualmente são rudimentares. O mais simples dos remédios espirituais é devorado. Todos ainda estão em seu estado mais primitivo. E como os remédios espirituais podem ser otimizados? Isso ainda requer pesquisadores científicos para experimentar e analisar. E também do sistema de profissionais. Estabelecer e as várias derivações correspondentes. Essas coisas não podem ser feitas por profissionais. É necessário contar com o poder da pesquisa científica. Esse tipo de pessoa deve inicialmente fazer um favor. Após isso, poderá gerar enormes benefícios. Além disso, a chuva da primavera ainda não chegou ao seu primeiro dia. No campo, mesmo que seja perigoso, não é possível ir contra a natureza, caminhando à frente de todos, tendo uma vantagem absoluta. Bom, então eu começarei a organizar. Zanrui disse. Como responsável pelo contato, eu não irei com você, mas nosso contato não será interrompido. Este é o equipamento que você deve trazer. Falando isso, ele entregou a Iesu um celular e um par de fones de ouvido. Este é um dispositivo de comunicação feito sob medida. Na hora, haverá drones no ar para garantir o sinal. Haverá até drones de carga sem fio com energia nuclear passando por aqui. Não se preocupe com o sinal e a carga. E também, o ponto mais importante é, dito isso, Zanrui falou de forma séria. Eu posso jurar pela honra de um soldado. Iesu, você pode me confiar absolutamente. O estabelecimento do sistema de contatos não é por ninguém, mas sim por inúmeros alguém, mas sim pela Grande Xia. Iesu assentiu com a cabeça e sorriu. Entendi. Bom, agora eu vou te levar até lá. Zanrui continuou a dizer que partirá com vocês. Há também uma outra equipe. O nível de elite dessa equipe, com certeza superará sua imaginação. Fique tranquilo. Por enquanto, vocês ainda não são a força principal, levando vocês. Há mais razões por causa daqueles orbes de luz. Ouvi dizer que vocês podem extrair poder daqueles orbes de luz. Iesu assentiu com a cabeça. A informação oficial foi compilada. O que eles sabem não é menos do que os profissionais. Ou seja, profissionais que realmente pertencem ao governo. A quantidade provavelmente não será pequena. Muito rápido. Zanrui levou Iesu até o local da equipe de partida. Esta é uma equipe equipada com armamentos especiais, sem emblemas. Parece muito misteriosa. E o mistério geralmente presagia força de combate. Assim como Iesu, outros profissionais também foram trazidos. Há homens e mulheres. Eles têm expressões de excitação em seus rostos. A mudança de identidade foi muito rápida. De repente, ele tinha qualificação para dizer que os ancestrais estavam assistindo. Agora poderia fazer grandes coisas. Um grupo de pessoas foi reunido, enfrentando uma equipe totalmente armada. Ainda assim, estava relativamente tranquilo. Eu sou o líder da equipe de resgate. H.U. Rai. H.U. Rai, completamente equipado, veio até e disse. Ele sabia muitas informações internas. Afinal, a classificação da equipe deles era alta. A lealdade era total. Muitas informações seriam reportadas. Portanto, ele sabia. Esses são os sortudos profissionais. Para este resgate, só tem um pedido. E esse é seguir as ordens. Eu preciso que vocês cumpram rigorosamente. Entenderam? A presença de H.U. Rai era forte.
Forte o suficiente para intimidar esses novos profissionais. Entendi. Iesu respondeu bem alto. Ele parecia um bom rapaz. Ao mesmo tempo, chamou a atenção de outros profissionais. Até mesmo, o olhar de algumas pessoas ainda tinha desdém. Força. Trouxe arrogância. Iesu sorriu por dentro. Ele realmente acha que é o escolhido. Pare de fingir. Sem luta, tudo bem. Mas realmente haverá combate. A cena sangrenta é suficiente para que vocês se arrependam. Ser um profissional não é a fonte do respeito. O poder sim é. Assim, eles ainda não têm armas de profissionais. Estão brincando conosco. H.U. lançou um olhar a Iesu. É possível perceber um ar de soldado inacabado nele. Ele é grande, não? Parece que o treinamento militar realmente funcionou. Levar um grupo de crianças é realmente um problema. Espero que isso não me traga problemas. H.U. pensou secretamente. Em seguida, ele acenou com a cabeça para os contatos. Preparar para partir. Por fim, gritou alto. Os membros da equipe se aproximaram. 2 por 2, cada um levou um profissional para um carro. Um rugido começou. Cerca de 10 carros avançaram rapidamente pela escuridão da noite. Nas florestas nos subúrbios de Suzhou e Hangzhou, fogo ardente estava queimando. Os destroços do avião quebrado refletem a luz do fogo. Tigre Negro, obrigado pelo seu esforço. Li Qing, com suas roupas rasgadas, disse ao homem ao lado. Proteger o diretor. É meu dever. H.U. disse com uma voz grave. Com quase 2 metros de altura, parecia uma torre de ferro, trazendo uma sensação de segurança na escuridão. Este cara está coberto de sangue. O avião fez um pouso forçado. E então explodiu em pedaços. Foi ele quem protegeu Li Qing firmemente. Finalmente rasgou o fuselagem, fugindo do compartimento de risco com Li Qing. Após resgatar Li Qing, H.U. olhou ao redor. Em seguida, resgatou todos os membros da equipe. Este é um avião particular. São apenas essas poucas pessoas. Essas pessoas. Todos são profissionais. A grande Xia pode, em um curto período de tempo, montar esta equipe Mi. Já é absurdamente contra o céu. É por isso que essa combinação é incrível. Pode garantir a segurança de Li Qing. No momento, não há perigo de vida. A força dos profissionais os manteve vivos. O Tigre Negro disse. No máximo, só vai deixar algumas cicatrizes. Claro, contanto que nosso resgate chegue rápido. Li Qing continuou a conversa. Aqui, mais no campo, a luz dos destroços pode, sem dúvida, atrair algumas criaturas mutantes. A chuva do início da primavera é um verdadeiro presente de Deus para a flora e a fauna. A velocidade da mutação é muito rápida. Deveriam enviar alguém de Suzhou e Hangzhou para ter cuidado. O Tigre Negro rugiu de repente. Várias pares de olhos verdes surgiram na escuridão. O rosto de Li Qing estava pálido. A matilha de lobos. Se fosse antigamente, não se importaria nem um pouco. Mas agora, isso é realmente mortal. Sabe? Eu realmente não gosto de profissionais como vocês. H.U. disse a Iesu, quando a equipe de resgate estava distribuindo os assentos. Iesu foi colocado no carro do capitão H.U. A razão é simples. Pelo menos Iesu ainda entende um pouco do estilo militar. Sabe que as ordens devem ser seguidas. Não se tornará um fardo nos momentos críticos. Iesu sorriu de lado. É porque a força que conseguimos é muito astuta. H.U. ficou surpreso. Essas palavras o tocaram. Sua confiança vem de anos de treinamento e de várias missões de vida ou morte. E os profissionais obtêm suas forças de maneira quase sortuda. Obtiveram uma força que até ele invejaria. Isso é uma discrepância. Também é uma forma de injustiça. Você tem algo a mais. H.U. disse. Nesta missão de resgate, vocês não precisam fazer nada. Basta assistir com tranquilidade. Iesu acenou com a cabeça. Fique tranquilo. Eu sou muito comportado. O desejo de vencer dos homens, né? É compreensível. H.U. ainda diz que a era dos profissionais absolutos não chegou. Nesta fase atual, o verdadeiro poder de combate ainda depende deles. Iesu também não precisava fingir. Seu ponto de partida é diferente dos outros. Ele tem suas conexões. O futuro certamente terá seu lugar. Basta esperar com tranquilidade. Depois de dizer isso, Iesu fechou os olhos. Começou a ativar o Tai Chuan Jing. A arte marcial ainda precisa ser praticada. O Tai Chuan Jing começou a operar. Iesu estava cheio de sangue e energia. Não se via o vapor subindo no carro conversível. As pessoas ao redor apenas sentiam um pouco mais de calor. A viagem foi muito tranquila. Não foram perseguidos por uma grande águia transformada em pardal. Também não encontraram outras bestas mutantes aleatórias. O carro conversível se adaptava a todos os terrenos. H.U. olhava de vez em quando para as coordenadas de localização. Ele não se sentia relaxado, apesar da viagem segura. De repente, os olhos de Iesu se abriram abruptamente. Um brilho penetrante se concentrou.
Eu ouvi o som de tiros. Isso disse em um tom sério. Rai fixou o olhar. Ele olhou para as suas coordenadas na tela de batalha. As coordenadas quase se sobrepunham ao local de resgate. Todos se prepararam para a batalha, quase sem pensar duas vezes. O profissionalismo dos soldados tomou conta da consciência. Clique. A bala foi carregada. A equipe de resgate imediatamente entrou em modo de combate. Tiradas de pano espalhadas. Uma antiga espada longa apareceu na mão de Iesu. Melhor se puder deitar. Não posso deitar. Então ele nunca teve a si mesmo o hábito de entregar seu destino a outros. Esperança. Na boca de Zanrui. O fato de que o local de resgate estava cheio de esferas de luz é verdade. À medida que o carro avança, o som dos tiros chegou aos ouvidos de todos. Rai olhou para Iesu. Este garoto realmente tem talento. Ouvimos os tiros de tão longe. Iesu, atenda às ordens. Siga a instrução. Fique tranquilo. Eu sou muito obediente. Iesu olhou para o longe. A fraca luz do fogo ao longe já iluminava a cena ao lado. Há feras mutantes. É um bando de lobos. Poxa, de onde vem esse bando de lobos ao redor de Suiheng? Deixa pra lá. Não importa mais. Vou ver a situação. O bando de lobos está atacando um grupo de pessoas. E aquele grupo formou um círculo de proteção, protegendo uma pessoa. Muito bom. O alvo ainda está lá. E então há esferas de luz por toda parte. Isso franziu a testa. Os globos de luz espalhados pelo chão ainda estão pensando demais. Não é possível ter uma densidade assim. No entanto, realmente há globos de luz ao redor. Acima, de fato, não estão mentindo sobre isso. Oportunamente, a voz de Zanrui veio dos fones de ouvido. Isso, eu recebi o relatório daqui. O diretor Li ainda está vivo. De qualquer forma, devemos garantir que ele não morra. Este é um grande feito. No futuro, pudesse obter do experimento de Li Qing recompensas inimagináveis para você. Claro, você também deve ter cuidado com a sua segurança. Depois da mutação, as alcateias têm um poder de combate muito forte. Eles podem até evitar os tiros de uma pistola. Fique tranquilo. Isso respondeu com um leve resmungo. A equipe de resgate enviou a situação da batalha instantaneamente. Em seguida, após análise do quartel-general, o contato final está se comunicando com seus respectivos profissionais. O nível de comando geral é muito alto. Parece haver uma relação de distância, mas através dos fones de ouvido, permite que os profissionais também tenham algum comando. Não conte com a equipe de resgate para lutar e comandar os profissionais ao mesmo tempo. Isso não é razoável. As duas equipes dos sistemas estão colaborando pela primeira vez. Esse tipo de comando remoto é o melhor método. Prepare-se para a batalha. Após o carro dos gatos se aproximar do campo de batalha, um movimento lateral. Rai saltou e gritou. Os profissionais ficaram no lugar para se proteger. O grupo de fogo faz a supressão de fogo. O grupo de assalto invade o campo de batalha. Entendido. Uma série de sons organizados ressoou. Em seguida, junto com o som intenso dos tiros, e o som cortante trazido pela velocidade aterrorizante de Iesu. Até agora, Iesu tem uma constituição de 12 pontos. Esses dados ultrapassam os limites do corpo humano. Não é só isso. Iesu também possui força vital. Isso aumenta ainda mais a distância em relação a outros profissionais. Pudesse até dizer que é uma diferença colossal. Não há como. Estar preso no limite e superar o limite são duas coisas diferentes. A velocidade com que Iesu se lançou para fora era muito rápida. Rápido o suficiente para que Rai mal conseguisse reagir. Iesu já estava quase se aproximando do grupo de batalha de Li Qing. Desgraçado. Rai xingou em silêncio. Esse cara fala o tempo todo que eu sou muito bonzinho. E o resultado é que ele se moveu mais rápido. Iesu não se importava com isso. Primeiro, o favor de Li Qing deve. Do lado de Zanrui, há canais. Li Qing parece ter um status notável. No futuro, no Instituto Global de Profissões, Li Qing ocupará uma posição elevada. Esse favor é muito valioso. Portanto, ele não pode morrer. E então é fazer uma verificação facial. As pessoas ao redor de Li Qing são todas profissionais. Não subestime os oficiais. Um grupo de profissionais de segurança ainda pode ser montado. E esse grupo de segurança não será insignificante no futuro. Isso fez uma verificação facial. Depois de se familiarizar, pode até conseguir algumas informações em off. Por fim, isso é o que se chama de troféu. Iesu, que é o mais empregado, deve conseguir mais alguns grupos de luz. Não deve haver ninguém contra isso, certo? Remunerar pelo trabalho é a etiqueta mais básica. Não deve haver ninguém aqui gritando por uma divisão igual. Alguém está vindo. Muito rápido. O tigre negro é atento a tudo. Descobriu na primeira oportunidade. Alguém da equipe de resgate correu para frente. Aquela velocidade era de fazer os profissionais do nosso lado sentirem vergonha.
superando os limites humanos. O olhar de Li Qing se agitou. Pensou consigo mesmo. Su Shou e Hanzhou são abençoadas com talentos. E ainda existe esse tipo de talento. Mensagens do mundo todo. Atualmente, os que podem superar os limites humanos não passam de 10 profissionais no mundo. Não esperava. Há um na região de Su Shou e Hanzhou. Enquanto Li Qing refletia, Iesu já estava se aproximando. O bando de lobos sentiu a ameaça de Iesu. Imediatamente, uma moba cinzenta virou e correu em direção a Iesu. Jogos. Os profissionais com a reação mais lenta no local. A equipe só então prestou atenção a essa informação. Aquilo é. Ele está acabado. As bestas mutantes agora são muito fortes. Não crescemos o suficiente. Não conseguimos derrotá-los. Aquela loba já está quase do tamanho de um bezerro. Isso é algo que um ser humano pode enfrentar. As balas nem parecem fazer efeito. Ele está acabado. Uma onda de barulho. Mas a garota chamada Mo Xiaoyu parecia um pouco preocupada. Não conseguiu evitar e deu alguns passos à frente. Sua profissão é a de curadora. Realmente pode fazer uma grande diferença. Mas diante de tal cena, nem todo mundo tem coragem de se aproximar. Só posso dizer que os profissionais ainda são muito inexperientes por enquanto. Iesu soltou um grito longo. Seu coração batia como um tambor gigante. Seu sangue quase fervia por todo o corpo. O livro do coração operava automaticamente sem que ele percebesse. A forma de luta Xing e o estilo do macaco se conectaram instintivamente. Seus passos ganharam velocidade, enfrentando o grande lobo que vinha correndo. Ele não sentia nem um pouco de medo. Isso não está certo. É uma liberação frenética de adrenalina. Iesu entrou em um estado peculiar. Muito lento. Muito devagar. Iesu pensou consigo mesmo. A maneira como aquele lobo azul corria era realmente muito devagar. Cada passo ao pousar o pé no chão. Respingos de lama. A ruptura das folhas de grama. Parecia que tudo estava diante dos seus olhos. Isso é tempo de bala. Na verdade, este é o efeito do Tai Chuan Jing. Isso não entende de forma alguma o que Jing Yu trouxe para ele. De certa forma, o destino de Su Heng não é Iesu, mas sim daquela garota do tipo Shuni, Jing Yu. Iesu, que entrou no tempo de bala. Seu coração estava cheio de intenção de luta. Sua aura era imponente e incomparável. Com uma arma afiada em mãos, a intenção de matar surgiu naturalmente. Uma enorme loba azul saltou. Atacou diretamente. Iesu conseguia ver facilmente a brutalidade em seus olhos. No entanto, esta linha foi facilmente evitada por Iesu. A enorme loba ficou surpresa. Ao olhar para trás, havia apenas um flash de lâmina. O brilho vermelho da lâmina entrou na carne como uma faca na manteiga. A enorme cabeça da loba foi cortada diretamente. Sangue vermelho jorrou. O ar de repente ficou impregnado com o cheiro de sangue. Um giro leve. Passos ágeis não paravam. Iesu continuou a se dirigir à direção de Li Qing e o campo de batalha. Mas por causa deste golpe de Iesu, surgiu uma breve pausa. Caramba! A luz da lâmina. Como isso é possível? Aquela grupo de profissionais no fundo do campo de batalha ficou tão silenciosa quanto codornas. Isso superou a lógica. O que eles entendem como profissionais, no máximo, são dados físicos mais poderosos, mais fortes do que pessoas comuns. Para realmente se distanciar dos comuns, ainda precisam consumir medicamentos espirituais depois, para adquirir habilidades profissionais. Mesmo Mo Xiaoyu, que tem habilidades inatas, ao curar alguém, apenas emite uma sensação de calor. Entre socos e chutes, a força é invisível, imperceptível, realmente dá forma à força, podendo ver a luz aparecer. Esse nível subiu instantaneamente várias vezes. Este é o verdadeiro profissional que supera os comuns. H.U. Hai ficou extremamente surpreso. Que diabos é isso? Isso é para filmar? Tem até efeitos especiais? Este golpe cortou. Realmente pode criar luz de espada? Isso é razoável? Ou melhor, esta é a verdadeira essência dos profissionais. Uma leve sensação de frustração surgiu. Não é o esforço pessoal sendo esmagado, mas sim uma onda gigante trazida pelo tempo empurrando. Qualquer um que esteja diante dessa onda do tempo será esmagado pela onda. Os profissionais se tornarão os verdadeiros representantes desta era. Mas logo, H.U. Hai percebeu. Ele foi em frente a todo vapor. O grupo de fogo, não parem. Dê cobertura a Iesu. Como dizem, quem não entende vê a diversão, enquanto os especialistas veem os detalhes. O tigre negro, que estava ao lado de Li Qing, ficou completamente paralisado. Habilidades. Não, está errado. As habilidades têm um atraso. Isso é a arte marcial. Mas em tão pouco tempo, já tem alguém que desenvolveu algo na arte marcial? Que tipo de anomalia é essa? Além disso, há uma última possibilidade. E essa é a superação dos limites. A garganta do tigre negro se moveu. Su Heng,
Neste lugar, realmente alguém tão aterrador? Li Qing ficou levemente atônito. Em seguida, recuperou-se. Ultrapassando os limites. Somente superando os limites. É que nasce a verdadeira força do profissional. E isso não sabia das segundas intenções no coração dessas pessoas. Depois de matar um grande lobo, sua respiração era contínua e pesada. Ele se aproximou de Li Qing com uma velocidade impressionante. Aquele, Li Qing, diretor Li. Ele começou a falar. Olá, sou Li Qing. Li Qing olhou para isso e assentiu, dizendo. No entanto, em seu olhar, havia uma certa expectativa. Isso sentiu um arrepio. Um pesquisador não deve ter hobbies especiais, certo? Não venha me falar de dissecções, ok? Grande chefe, contenha seu olhar, por favor. Parece que você vai me dissecar. Isso disse. Li Qing ficou surpreso. Em seguida, começou a rir. Jovens sempre têm algo interessante a dizer. Dissecção. Brincadeira. Isto é um tesouro nacional. Superar os limites na maior velocidade possível. E adquirir a essência da força do profissional. O caminho a seguir é cheio de desafios e perigos. Precisamos de pioneiros como você para atravessar isso. Como se poderia desperdiçar as fatias? Fique tranquilo. Agradeço antes que seja tarde demais. Li Qing disse. Isso acenou com a cabeça. Era só para quebrar um pouco o clima. Estava muito sério. Fique à vontade por enquanto. Vou e já volto. Isso terminou de falar. Correu direto para o bando de lobos. Aquela sensação de antes foi muito extraordinária. Como se alguém estivesse explicando na sua mente diversos princípios das artes marciais. Ou melhor dizendo, no contexto das profissões globais, as artes marciais não se praticam apenas em casa, mas sim em combate real. No combate real, as artes marciais realmente se aprimoram. Assim como a técnica do punho do macaco neste momento, sua flexibilidade já está sendo gradualmente demonstrada. Passos variados, leve. E nas técnicas, as garras, agarre, gancho, métodos como o de pendurar, usando uma faca, formando cortes, rasgos e golpes com uma precisão incrível. Somente o combate real é tudo. Qualquer técnica marcial, só na prática é que se pode realmente desempenhar um papel. E isso está crescendo rapidamente. Durante esse processo, o Tai Chuan Jing opera automaticamente. O caminho de circulação do sangue se adapta ao funcionamento da técnica da espada. As artes marciais centrais e as de ataque se adaptam por conta própria. Até aqui, a técnica de espada de gesso não é mais apenas a força física, mas sim sustentada pela energia interna do sangue. Colocando de forma mais simples, no mundo das artes marciais, as técnicas têm o suporte da força interna. É fácil dizer, mas a melhoria na capacidade de combate é simplesmente um salto enorme. A energia do sangue flui. Cada golpe de Iesu é acompanhado por uma luz de espada vermelha. Essa luz da espada é da cor pura da energia do sangue. Se Iesu aprender novamente uma arte marcial de ataque com atributos auxiliares, a cor da luz da espada mudará de acordo com os atributos da arte marcial auxiliar. Enquanto a longa espada é brandida, sangue espirra. O grupo de lobos ficou atordoado. Um homem feroz, empunhando uma longa faca, dominando entre a matilha. Ágil. A matilha não pode com ele. Poder de ataque. A lâmina afiada trazida pela arma exclusiva do profissional é imbatível. Estado de combate. Isso em tempo de bala é simplesmente indomável. Um longo uivo. A matilha hesita. E então retrocede loucamente, afastando-se a várias centenas de metros, escondendo-se silenciosamente, apenas deixando para trás pares de olhos verdes, mordendo a cauda. Isso franze a testa. Esses seres como lobos são problemáticos. Eles são astutos. Quando conseguem vencer, atacam em grupo. A tática da matilha despedaça o alvo. Quando não podem vencer, não hesitam. Ficam logo atrás, aguardando a oportunidade. Além disso, aquele uivo de lobo parece provar que há um lobo alfa entre eles. Ou seja, o rei dos lobos. Isso parou seus passos. Essa retirada estratégica do lobo é realmente nojenta. Isso pensava em limpar a área. E então ir pegar várias caixas de luz. Vocês não podem morrer todos. Realmente é difícil de pegar. Se Li Qing for morto por um ataque surpresa, para Yesu, isso seria um grande prejuízo. A redução de armas de fogo está acontecendo muito rápido. As balas de pistola quase não representam uma ameaça para as bestas mutantes. Apenas as balas de rifle podem causar algum dano. A equipe de resgate tem poder de combate, mas não é muito. Considerando a situação geral, estou tendo um pouco de dificuldade em pegar as caixas. A menos que... Yesu virou a cabeça para olhar Li Qing. Li Qing encontrou o olhar de Yesu. Ele hesitou ligeiramente, e então saiu do círculo de cerco sob o olhar surpreso do tigre negro. Parece que você tem a intenção de me prender no seu cinto.
Li King, se aproximando, disse com um sorriso. Caramba! Chefe! Você realmente entende meus sentimentos demais. A situação atual. Li King é a base. Isso não pode desistir. Ele tem medo de sair sozinho e a base ser atacada. Se a base pudesse ser transportada. Invencível. Quase não conseguia se conter. Isso deu um joinha para Li King. Diretor Li. Claro. Diretor. Isso. O tigre negro conseguiu acompanhar. Perguntou confuso. Álcool. Ele também é muito forte. Mas não ter superado esse limite significa que não foi superado. O poder de combate real é muito inferior ao de Iesu. Diante da matilha. É difícil para ele proteger verdadeiramente Li King. Segui-lo é. Li King disse ao tigre negro. Em seguida, a equipe de resgate também chegou. Assim, um grupo de pessoas se juntou a Iesu. E Iesu assumiu naturalmente o comando da ação. Aqui não houve uma entrega formal. Esta é a prova de força. É determinado pela onda da era. Violência. É a maior força deste mundo. H.U.Rai, como líder da equipe de resgate. Neste momento, ele já se recolheu. Um grão de poeira nas mudanças da era. O que pesa sobre ele é como se fosse uma grande montanha. As armas e táticas tradicionais são esmagadas por um corpo forte. Tudo o que é formado pela civilização tecnológica. Mais cedo ou mais tarde, tudo será varrido para o lixo. Isso é algo que não pode ser evitado. Neste momento, a ideia de se tornar um profissional. Silenciosamente, uma semente foi plantada no coração de H.U.Rai. Silenciosamente, uma semente foi plantada no coração de H.U.Rai, esperando pacientemente para enraizar e brotar. Obrigado pelo esforço de todos. E isso não explicou muito. Com um grupo de pessoas, ele começou a caminhar para o lado. Ali, há um grupo de luz. O objetivo de Iesu era muito claro. Era obter mais grupos de luz. As pessoas presentes não eram tolas. Bastava olhar uma vez para entender. Até mesmo aqueles profissionais que ficaram no lugar também se aproximaram furtivamente. Eles vieram porque se sentiam seguros em grupo. E vieram porque o poder de atração dos grupos de luz era muito forte para eles. Desejando que algo saísse das mãos de Iesu, deixasse um pouco de resíduo para que pudessem degustar. Mas Iesu realmente não encontrou o olhar desejoso deles. Em seu coração, havia apenas alegria. O primeiro grupo de luz foi tocado. O ar estremeceu levemente. O grupo de luz desapareceu. Uma caixa do tamanho de uma palma apareceu em suas mãos. Iesu a abriu sem hesitar. Eita! Remédio espiritual. A caixa desapareceu. O que apareceu em suas mãos foi uma fruto do tamanho de um damasco. Assim que apareceu, uma onda de fragrância encantadora se espalhou por todo lugar. Esse aroma tem uma atração impressionante. Mesmo Li King não pôde evitar de engolir em seco. Os outros não puderam resistir e começaram a salivar. Iesu não se importou com isso. Comeu imediatamente. Era um pouco azedo, mas tinha um bom sabor. Não havia resíduos. Assim que a polpa entrou na boca, acompanhada de sucos abundantes, deslizou rapidamente para o estômago. Num instante, uma onda de calor subiu do abdômen, percorrendo todo o corpo. O Taishuanjin começou a operar freneticamente, fazendo essa corrente de calor fluir, gerando continuamente energia e sangue. A energia e o sangue fluíam intensamente. Isso emanava uma quantidade impressionante de calor. Entre cada respiração, vapor branco subia. Constituição 1. Bonito. No coração, isso sentiu-se tomado pela alegria. No painel digital, o valor da Constituição pulou novamente. Essa é a prova do aumento de poder. Não é uma sensação ilusória de que se tornou um pouco mais forte, mas sim um aumento real. A cada aumento da Constituição, o poder de combate apresentará um aumento exponencial. Este é um fato inexorável. O potencial dos profissionais é realmente aterrorizante. Ele está se tornando mais forte, tornando-se ainda mais forte. A voz do tigre negro ecoou no ouvido de Li King. Passo a passo, mais rápido. Ele, que está se tornando cada vez mais forte, consegue constantemente roubar as bênçãos dos profissionais globais. Depois, ultrapassar completamente nós, chegando a um nível que não conseguimos compreender. Li King assentiu. Esta é a lei do desenvolvimento das coisas. Quem ocupa a vantagem se tornará cada vez mais forte, como uma bola de neve. E assim por diante. Li King de repente falou. Deixe o caroço. Ele viu Iesu comer toda a polpa. Queria jogar o caroço de qualquer maneira. Apressadamente impediu. Remédio espiritual. Item não renovável. Ou seja, este é um item não renovável na fase atual. Deixar o caroço. Depois, ver se há oportunidade de cultivar. Tudo depende de abrir baús. A quantidade de remédios espirituais é muito baixa. Se puder ser cultivado em larga escala, então será possível prosperar a profissão global, sustentada pela nova era. Bom, isso entregou o caroço a Li King. Se realmente houver a oportunidade de cultivar,
Não se esqueça de mim. Li King pegou o caroço com cuidado, embrulhou em papel e disse rindo. Você, seu garoto. Vamos continuar. Iesu sorriu levemente. E continuou falando. Por que sair com uma faca? O principal ainda é pelo baú. Este é, sem dúvida, o método mais rápido para obter poder de combate atualmente. Este lugar é realmente uma terra de oportunidades. Há vários aglomerados de luz visíveis a olho nu. Se cada aglomerado de luz puder liberar uma erva espiritual, então o poder de combate de Iesu aumentará consideravelmente, criando um abismo aterrorizante entre ele e os outros profissionais. Todos continuaram em frente. As pessoas ao lado de Li King e da equipe de resgate de H.O.Rai. Não havia nada de especial na equipe de resgate. Aquele grupo de profissionais estava cada vez mais cobiçosos. Isso é simplesmente incrível. Vendo claramente a força do outro aumentando. E ficando cada vez mais aterrorizante. E eu só posso observar assim. Não é justo. Lentamente. Muitas pessoas começam a ter esse tipo de pensamento. O jovem da Torre de Marfim. Parece que ainda não descobriram os princípios da nova era. Cerca de 10 minutos. O segundo grupo de luz em mãos. Iesu estendeu a mão e tocou. Espere. Alguém gritou. Iesu, você já pegou um grupo de luz. Esse grupo de luz deveria ser aberto por nós, certo? À medida que essa voz soou, uma grande quantidade de vozes de concordância se levantou. A mão de Iesu hesitou levemente. E então, sem hesitar, continuou a tocar o grupo de luz. No próximo segundo, uma placa de jade vermelha apareceu. Isso é habilidade. Parabéns por adquirir habilidade. Corte das ondas empilhadas. Boa coisa. Os olhos de Iesu brilharam. Os profissionais atualmente só podem equipar 2 habilidades. O espaço de habilidade de Iesu ainda está vazio. É perfeito para ser incrustado nele. Quase sem hesitar. Esmagou na hora. O corte das ondas se gravou assim na mente de Iesu, sentindo sua singularidade. Iesu não pôde evitar um sorriso no canto dos lábios. Habilidade do tipo arte marcial. É uma habilidade. E é um avanço nas artes marciais. Talvez, neste mundo, existe uma arte marcial chamada Corte das Ondas. Após praticá-la arduamente, você vai compreender as principais técnicas mortais dessa arte marcial. E se gravar como habilidade, você simplesmente omite o processo de treinamento árduo. Compreende diretamente as técnicas mortais. O Corte das Ondas tem um total de 8 movimentos. Assim que a habilidade é ativada, as lâminas vêm como uma onda, sobrepostas em camadas. Cada golpe é mais letal que o anterior, e o gasto de energia é um pouco menor, em comparação com a força que você já possui. É um caminho diferente. A força não faz concessões. Explosão direta. Segue o caminho da explosão instantânea. A espada em ondas segue o caminho de aproveitamento da situação. Ambos podem se complementar. Preenche significativamente as lacunas do poder de combate de Iesu. Pode explodir em momentos de crise. Pode dominar os outros em momentos de batalha. Corrige os pontos fracos. Iesu, você está exagerando. Nunca vi você tão egoísta com tantas pessoas aqui. Assistindo pessoalmente Iesu esmagar e absorver a placa de jade. Alguém não pôde mais se conter. Abriu a boca para repreendê-lo diretamente. Nos olhos de Li King e do Tigrão Negro, havia uma expressão como se encontrassem um idiota. H.O.Rai apenas balançou a cabeça levemente. Não é. Como profissional, você deve ter a consciência de um profissional. Jogar essa cartada de chantagem moral de novo. Não é apropriado. Iesu se virou para olhar. A pessoa que falou é um jovem. Suas roupas são todas de marca. Havia um tipo de desdém no olhar dele para Iesu, como se fosse um verdadeiro sábio moral em uma posição elevada. Você está tagarelando. Iesu encarou e disse. A voz foi gradualmente se tornando fria. Eu vou te matar. O alvoroço de 2008. O grupo de profissionais atrás mudou de expressão imediatamente. Matar, matar. Isso. Pode olhar para os lados. Não importa se é Li King ou H.O.Rai. Não demonstraram nenhuma intenção de se destacar. De repente, todos com o rosto pálido, inclinaram a cabeça e não disseram mais nada. A pessoa sendo encarada por Iesu, abriu a boca. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. Queria dizer algo sobre como matar é ilegal, mas foi sufocado pela presença imponente de Iesu. Não conseguia abrir a boca de jeito nenhum. Cara, as regras dos profissionais já foram estabelecidas há muito tempo. Zanrui sob aquela árvore já havia se mostrado de maneira exuberante. Isso é poder. Isso é uma dádiva. Também é uma onda. Também é competição. Os fortes sempre serão respeitados. Iesu, não seja tão rude na sua fala. A voz de Zanrui chegou aos meus ouvidos. E ali, a pessoa parece também ter ouvido o som nos fones de ouvido. O rosto estava vermelho, mas ele apertou os dentes e disse a Iesu: Desculpe. Foi apenas imaginação minha. Parece que
O contato atrás dele é muito inteligente. O lamento da matilha continua. Elas observam com olhos ávidos. Mas o grupo de pessoas como alvo está apenas vagando. Especificamente falando, é isso colhendo os grupos de luz. Aquela parte desagradável foi apenas um interlúdio. O sistema de contatos neste momento, o papel que desempenha fez isso compreender. Essa disposição acima também é para prevenir conflitos entre os profissionais. Afinal, neste estágio atual, aqueles que podem despertar profissionais, todos têm sorte ao seu lado. Caso contrário, por que eles despertaram e não você? Às vezes você precisa admitir. A sorte também é uma parte da habilidade. Suportando o lamento da matilha, Iesu continuou em direção ao próximo grupo de luz. Foi muito tranquilo. A astúcia da matilha é inegável. Mas parece que a verdadeira inteligência ainda não nasceu. Eles não entendem que Iesu está ficando mais forte. Caso contrário, ou eles poderiam sair e acabar com tudo, ou simplesmente sair. Afinal, diante de um Iesu que está constantemente se tornando mais forte, a ameaça que eles representam está diminuindo em linha reta. Muito rápido. Pegar a próxima esfera de luz. A luz explodiu. Uma pequena caixa apareceu em suas mãos. Se for uma poção mágica, artes marciais, armas, eu posso usar tudo isso. Se ainda for um atributo, então, vou ter que dar vantagem a outra pessoa. Iesu pensou. Afinal, isso é uma caixa surpresa. Ninguém sabe o que vai sair de dentro. O resto é negociável. Se for um atributo, então, a caixa se abriu. Uma placa de jade vermelha apareceu. Droga. É realmente um atributo. Iesu hesitou. Essa hesitação, Li Qing percebeu instantaneamente. No início, os profissionais só podem equipar 2 atributos. Iesu encarou esse atributo, mas não o usou. Isso prova que seu espaço para atributos está cheio. Se ele usar a força, ele só pode abrir mão de um de seus atributos. Essa é uma oportunidade. Li Qing puxou o tigre negro para a frente. Iesu, dinheiro, ou um privilégio especial, ou estabelecer um relacionamento mais próximo comigo. Você escolhe. Pessoas inteligentes não precisam de mais conversa fiada. Assim que Li Qing abriu a boca, Iesu sabia que ele havia adivinhado sua situação. Este tipo de negócio é muito razoável. Mas, Iesu exibiu um sorriso amargo. Assim que a habilidade foi ativada, ela não se adequava naturalmente ao tigre negro. Mu. Adaptabilidade. Usável por todas as classes. Compatibilidade. Classe de suporte. Efeito. Cura leve e remoção de estados anormais. Habilidade de cura. Equivalente à purificação. Talvez seja porque o slot de habilidades de Iesu estava cheio, o que fez com que essa habilidade tivesse mais explicações. Todas as classes. Isso demonstra o talento de Iesu para a sua própria classe. Se outras pessoas abrissem o baú, deveriam obter habilidades adequadas às suas classes. Caixa surpresa. No final, será adequado para si mesmo, e não uma variedade de classes jogadas aleatoriamente. Iesu, eu sou uma classe de combate corpo a corpo. Se for adequado para mim, você pode fazer uma oferta, seja dinheiro ou outra coisa. Eu faço o possível para satisfazer. Meu sobrenome é Zhao. Aquele Zhao, o rico de Sushou e Hanzhou. Um jovem magro que usa óculos. E com um brilho nos olhos, ele falou rapidamente. A impressão que Iesu teve dele não é muita. Ele foi silencioso durante todo o caminho. Não esperava. O segundo a perceber a situação foi, incrivelmente, ele. E sua família deve realmente ter algo. Caso contrário, como teria coragem de desafiar Li Qing e roubar algo? Então, todos começaram a falar. Não importa se eles perceberam ou não. O contato deles sempre avisa. Atualmente, nas informações oficiais, as profissões são divididas em algumas categorias principais. Iesu olhou para Li Qing. 6 categorias. Li Qing disse. Vida. Combate corpo a corpo. Longa distância. Agilidade. Suporte. Especial. Profissões especiais possuem únicas. Antes que Li Qing pudesse terminar a frase, Iesu simplesmente esmagou a placa de jade. Então, deixou-a se dissipar no ar. Foi um desperdício. Você. Li Qing ficou surpreso. Uma centelha de luz passou por suas pupilas. Mas não houve mais notícias. Os outros estavam ainda mais confusos. Até mesmo alguém entendeu de forma errada, acreditando que Iesu preferiria deixar essa habilidade desaparecer do que negociá-la com todos. Isso é uma forma de repressão. Mas logo soube da situação através do contato. Iesu, quase 100% é uma profissão especial. A habilidade que ele liberou, os outros não conseguem usar. A minha situação supera de longe as profissões especiais. É mais especial do que especial. Assim que o talismã de habilidade sair das minhas mãos, todos saberão que minha profissão possui atributos universais. Talvez eu esteja pensando demais.
Este talismã pode ser dado a outra pessoa. Os outros não veem aquela regra de atributos universais. Mas eu não ouso arriscar. Um homem comum não é culpado, mas possuir riqueza é um crime. A ordem não colapsou. Talvez não seja perceptível. Mas quem pode saber como será o futuro? Eu não posso deixar nenhuma brecha para mim mesmo. Uma habilidade. Desperdiçar é desperdiçar. Desde que recebi aquela carta do futuro, a linha de defesa psicológica de Yesu foi erguida bem alta. Não é permitido a ninguém investigar suas informações a partir de pistas mínimas. Mestre do limite. Esta profissão é muito estranha. Talvez no início não seja perceptível, mas quanto mais avançamos, seu potencial se torna cada vez mais aterrorizante. O processo de crescimento. Isso deve criar inúmeras fossas para se proteger firmemente. Um gênio que não se desenvolveu não é um gênio de forma alguma, mas sim um inútil. O próximo grupo de luz. Trocar de pessoa para abrir. Isso disse. Mas não importa o que seja aberto. Tudo pertence a mim. Alguém quer. O preço é negociável. Chefe de Zoen. O olhar direcionado a Yesu mudou. Este cara é uma profissão especial. O que se entendia da boca de Li Qing parecia dizer que profissões especiais têm unicidade. Não é de se admirar que seja tão forte. Agora ninguém está insatisfeito com o que Yesu diz. Os fortes estabelecem as regras. Agora já temos uma forma inicial. Um grupo de pessoas continuou, enfrentando os olhares verdes ao redor. A matilha de lobos também é estranha. Se continuar assim, o grupo de Yesu só ficará mais forte. Infelizmente, eles não desenvolveram uma sabedoria comparável à dos humanos. Elas ainda agem de acordo com seus instintos. Em breve, o terceiro orbe de luz. Este orbe de luz foi criado pelo tigre negro. Li Qing tem mais peso na percepção de Yesu. O que foi aberto é um pergaminho. Isso é extremamente atraente. É um pergaminho de profissão. Uau! O tigre negro ainda não tem profissão. Não é de se admirar. A expressão nos olhos de todos. Yesu percebeu de maneira geral. Entre este grupo de profissionais, os únicos dois que têm profissão são aquele doce e ingênuo Mo Xiaoyu. Esconde bem suas habilidades. Um guerreiro de escudo gigante de combate corpo a corpo. E ainda possui uma habilidade inata. Ei! O sorriso do tigre negro estava quase torto. Esta profissão se encaixa perfeitamente com sua identidade. Yesu, obrigado. Ele disse a Yesu. E Li Qing continuou a falar. Aqui eu vou te deixar satisfeito. Li Hao é do exército, mas também pertence a este time. O custo, ele vai dar. E pode pagar. Yesu acenou com a cabeça. Este pergaminho de profissão, mas pode obter muitos benefícios de Li Qing. Manter relações com os principais acadêmicos deste instituto de pesquisa. Não vai sair perdendo. Então, o próximo. Yesu sorriu e disse. Esta colheita foi realmente muito considerável. Este lugar é realmente um bom lugar, cheio de pessoas talentosas e recursos. A olho nu, ainda há dois grupos de luz. Dando alguns passos. Yesu parou subitamente. Ele parou abruptamente assim. De repente deixou o grupo tenso. Eu disse. E aquelas lobos? Yesu de repente disse. Apenas me sinto estranho. Era que aqueles olhos verdes de repente desapareceram. Li Qing estava refletindo. Ele de repente abaixou a cabeça. E até se curvou para tocar as folhas de grama sob seus pés. Estendeu a mão e passou. A pele foi cortada diretamente. Não se sabe desde quando. As folhas de grama no chão já estavam afiadas como facas. Num instante, seu rosto mudou drasticamente. A mutação das plantas ainda está continuando. Yesu percebeu imediatamente a anomalia de Li Qing. Droga! Pessoal, corram! Yesu gritou. Correu diretamente de volta pelo caminho que havia vindo. Não olhem para os grupos de luz. A mutação é o mais aterrorizante. A chuva de primavera começou a cair. A mutação de plantas e animais. A mutação dos animais sempre é mais lenta do que a das plantas. Porque as plantas estão constantemente absorvendo as águas subterrâneas. Deus sabe como elas vão se transformar. Yesu mantinha sempre em mente a frase da carta do futuro. As plantas e animais em sua fase inicial serão os inimigos mais difíceis. Portanto, agiu rapidamente. Abandonou imediatamente aqueles grupos de luz. Deixem este lugar. A multidão seguiu Yesu e saiu rapidamente. Mas, durante esse processo, alguém se desviou do grupo. Era o jovem que inicialmente culpou Yesu. Ele tinha um sorriso no rosto. Yesu fugiu. Se a esfera de luz for pega sozinha, então será dela. Mesmo que sejam as regras da nova era. Isso também é muito adequado. Idiota! Autoiludido. Yesu sussurrou um xingamento. As folhas de grama eram como facas. E ainda estavam se transformando. Você realmente é corajoso. A pessoa atrás dele soltou um resmungo. As folhas de grama afiadas já conseguiam cortar suas calças. Causou ferimentos na panturrilha. Se
Se fosse um pouco mais feroz, poderia perfurar os sapatos diretamente. Então alguém ficaria para trás. Ah! Um grito de dor. Aquele que se afastou do grupo. O jovem que tentou tocar a esfera de luz deu um grito de dor. A sola de seu pé já tinha sido perfurada pelas folhas de grama. Até mesmo 000. Até as mãos. As folhas de grama estavam crescendo visivelmente, como se fosse uma espada longa. Gradualmente, a ferida em sua sola se ampliava. Ele estava preso no lugar. Não precisou de muito tempo. Seria atravessado por 1000 espadas. Todos escutaram esse som, e imediatamente sentiram um arrepio na nuca. Antes, a matilha de lobos não era nada assustadora nessa ameaça. Era absolutamente nada aterrador. Ninguém sabe até que ponto a grama pode se mutar. Desconhecido. Isso gera ainda mais medo. Ao vê-lo se afastar do grupo, algumas pessoas também começaram a pensar. Agora, aqueles poucos apenas se odiavam por não terem mais pernas. Isso! Lick gritou. Todos têm constituições diferentes. Isso! O Black Tiger, que acabou de mudar de classe, é o mais forte. Depois vêm os profissionais. Por último, a equipe de resgate liderada por H.U.Rai. Se realmente precisarmos correr ao máximo, a equipe de H.U.Rai estará em apuros. Black Tiger, venha para frente. Isso gritou. Black Tiger olhou para Li King. Vendo Li King acenar com a cabeça, correu para frente. Todos estenderam as mãos puxando as pessoas atrás. Capitão H.U. Nesse momento, não venha me falar de questão de honra. Jogue todas as armas e equipamentos fora para mim. Segure firmemente a mão na frente. Isso gritou. Solte. O que significa morte. Empurre com toda a sua força para mim. Isso gritava enquanto estendia a mão para puxar. Puxou Li King para suas mãos. Seu corpo já tinha alcançado 13 pontos. E a medicina espiritual estava sendo digerida em seu corpo. Seu corpo ainda estava aumentando lentamente, juntando-se ao poder do sangue e da energia. Sua força física já superava a de um profissional não qualificado. Não era apenas um nível. Segurar uma pessoa sob o braço não é um problema. E, após o lembrete de Isso, todo o grupo já havia se tornado em forma de flecha. Isso e o tigre preto estavam na frente. Isso segurava uma pessoa com uma mão. Com a outra mão, puxou o tigre preto. De repente começou a fazer força. Berra enquanto arrasta 2 outros. Enquanto a energia do sangue fluía, Li King só sentiu o corpo de Isso ficando escaldante. Sim, Isso já havia começado a mobilizar o poder do sangue e da energia. As folhas de grama são como facas. Elas irradiam do fundo da floresta. Desde que a velocidade de fuga seja rápida o suficiente, podes escapar dessa área. À nossa frente está o carro. H.U.Rai falou, arriscando a ruptura dos pulmões. Mas Isso havia acabado de se aproximar do carro. E então ouviu-se o som de um pneu estourando. As folhas de grama são como facas. Está vindo. H.U.Rai calou-se. Alguém na equipe também gritou em agonia. Ah, mutação. Feroz. Morde os dentes e suporte. E Isso gritou. Se for para transpassar, que transpasse. Mesmo que as solas dos pés se tornem ossos brancos. Suporte isso. Parar o que está fazendo. Isso é morte. O som de pessoas mordendo os dentes na equipe rangia. Alguém teve o rosto molhado pela chuva. Não era chuva. Era o sangue das pegadas de outros. Neste momento, é como uma onda de adrenalina. A adrenalina estava sendo secretada loucamente, ignorando qualquer dor, uma respiração profunda. Assim que essa respiração fosse liberada, direto para a morte. Talvez os profissionais consigam escapar de alguns, mas a equipe H.U.Rai está condenada. Mo Xiaoyu. Isso estava se sentindo muito atento. A condição da equipe atrás estava piorando rapidamente. De repente, Isso soltou a mão do Black Tiger. Ele virou e pegou Mo Xiaoyu da equipe, e a segurou com a outra mão. Depois foi para a frente da fila, e deixou o Black Tiger segurá-lo. Não seja bobo. Ative o poder de cura. Isso disse a Mo Xiaoyu. Atrás. Já estava um pouco horrível. Se não der certo, vamos realmente correr para as garras das ossadas. Ah, eu estou bem. Mo Xiaoyu já estava entorpecida. Foi apenas lembrada por Yesu, que ela realmente reagiu. Então, ela virou-se e agarrou a mão do Black Tiger. Habilidade de talento do invocador de chuva da classe auxiliar ativada. Sem luz. Apenas uma corrente quente. Essa corrente quente começou a se espalhar da mão do Black Tiger para trás. Todos atrás imediatamente ficaram chocados. Era como uma chuva após uma longa seca. O corpo sedento absorveu os nutrientes, curando as feridas nos pés. Embora logo voltasse a ser cortado. Mas pelo menos havia uma esperança. Isso! Como vocês estão? A voz de Zhang Hui soou do lado do acampamento. Os contatos de todos não conseguiam se comunicar com os profissionais. Só se podia ouvir, pelos fones, um ofegar parecido com um fole danificado. Helicóptero, helicóptero.
Iesu gritou. As folhas de grama no chão se tornaram lâminas afiadas. Estamos fugindo daquela área. Mas eu não sei por quanto tempo as pessoas atrás poderão aguentar. Entendi. O helicóptero já decolou. Zanrui disse. Ele estava quase surtando. O helicóptero decolando à noite. Seria atacado por aves de rapina. Mas não havia como decolar. Li King, Iesu e um grande número de profissionais. Não podemos deixá-los morrer na selva, certo? Estes são os indivíduos mais preciosos de Sushou e Hanzhou. Se forem aniquilados, a estratégia posterior de Sushou e Hanzhou estará praticamente arruinada. Além dos helicópteros levantando voo, também há tanques e veículos de combate de infantaria com lagartas rugindo. As folhas de grama são como lâminas. E como seria se colidisse com o aço? Neste momento, o comandante do acampamento já se arrependeu de não ter enviado a equipe de resgate em um veículo blindado com lagartas para a missão de salvamento. Mu Xiaoyu resolveu a emergência. Mas essa garota tem força limitada. Iesu já sentia claramente seu corpo enfraquecendo. Este tipo de tratamento contínuo em larga escala é simplesmente o seu limite. Ela não conseguirá aguentar por muito tempo. A velocidade de radiação das folhas de grama cortantes quase é um pouco mais rápida do que nosso passo. Iesu pensou consigo mesma. Se desistir de algumas pessoas, então deveria conseguir escapar. Li King de repente agarrou a roupa de Iesu. Iesu olhou para ele. Ele está balançando a cabeça. Li King realmente é muito inteligente. Ele consegue perceber o que Iesu está pensando. Não podemos fazer isso. No entanto, a equipe de resgate, à disposição. Solte. Hu Hai gritou em voz alta. A equipe. Desconecte diretamente. A seção da frente foi rapidamente. A seção de trás parou no lugar, aguardando a morte em silêncio. Sacrifício. Também deve considerar a qualificação da primeira equipe. Sempre foram as pessoas mais adoráveis. Hu Hai não recebeu a ordem de comando acima. Esta ordem foi dada por ele. Ele já sentiu. Ele está arrastando a equipe. Se não tomar cuidado, toda a equipe pode desmoronar completamente. Aquela grupo à frente é muito precioso. Li King, Iesu, e também aquele único grupo de profissionais que Surrend tem atualmente. E o seu peso, se for pesar de verdade, é insignificante. Irmãos, desculpe. Hu Hai parado no lugar como uma escultura. Murmúrios em voz baixa. Ele não se atreve a olhar para trás. A ordem de morte foi dada por ele. No entanto, mas na visão da equipe de resgate, não havia qualquer culpa. Parece. Isso é como se fosse o mais natural do mundo. O passo de Iesu está acelerando. Faltam quase metade das pessoas para que possa arrastar a equipe para fora da área de radiação das folhas cortantes. Neste momento, toda a equipe está silenciosa como a morte. Especialmente a pessoa no final da fila. Originalmente, eles ainda seguravam aquele grupo da equipe de resgate. Uma emoção inexplicável e complexa se estende. Os olhos do Black Tiger estão quase vermelhos como sangue. Mas seu rosto está levemente frio. Mu Xiaoyu, que quase foi atingida por isso, está com lágrimas escorrendo pelo rosto. As lágrimas caem durante a ação rápida, pingando e atingindo o rosto do Black Tiger. O canto da boca do Black Tiger se contorce. Ele olha para Mu Xiaoyu com um sorriso feio. Parece querer confortar esta criança na Torre de Marfim. Esta é uma responsabilidade. E isso é o que devemos fazer. A aparência robusta nos olhos delicados parece dizer isso. Isso estava ardendo em calor. Uma emoção muito desagradável surgiu em seu interior. Não importava o quanto ele tentasse reprimir, não conseguia. Ele não era um santo. Não queria ter a culpa pelos sacrifícios. Mas estava realmente incomodado. Neste momento, o som de um helicóptero podia ser ouvido no céu. As ações do acampamento ainda eram rápidas. Até mesmo atrás do helicóptero, havia veículos blindados rugindo em uma carga. Crescia rapidamente. Esse grupo de pessoas foi descoberto. O resgate foi rapidamente iniciado. Iesu, vocês estão bem? Zanrui estava na verdade no helicóptero. Quando ele viu Iesu, ele claramente soltou um suspiro de alívio. Iesu soltou. Ele colocou Li King e Mu Xiaoyu no chão. Então, ele se comunicou com Zanrui através do fone de ouvido. Você é responsável pelo helicóptero. Faça-o me seguir. Depois de dizer isso, de frente para a terra, cujas folhas de grama eram como facas, Iesu se virou e avançou de volta. Todos ficaram atônitos. Vai morrer. Aquilo é uma montanha de facas. Uma verdadeira montanha de facas. As folhas de grama se tornaram incrivelmente duras na mutação. Quase não são diferentes de uma verdadeira faca afiada. Assim de volta. Su vai morrer. Zanrui também ficou paralisado. O acampamento já relatou a situação. A equipe de resgate foi totalmente dizimada. O comportamento de Iesu é realmente imprudente. Mas ele não impediu. O contato não pode realmente mudar a determinação dos profissionais.
Ele rapidamente ordenou que o helicóptero seguisse. As folhas de grama são como facas, extremamente afiadas. Um corpo comum não consegue suportar. Dê para mim. Começou a operar. Isso estava quase rugindo por dentro. O livro do grande mistério opera em plena carga. O Ki e o sangue estão borbulhando. Tudo isso apoiado sob seus pés. As folhas de grama se despedaçaram. Tudo ficou vermelho sangue diante de Yesu. Insights em artes marciais jorrando. Junto com o fluxo do Ki e sangue do livro do grande mistério. Aprofundando-se gradualmente. Muito rápido. O piloto do helicóptero estava em choque. Esse tipo de velocidade explosiva é simplesmente sobre-humano. Como um carro de corrida rugindo na rodovia a alta velocidade. Até mesmo o vermelho da energia vital atrás de Yesu deixou um rastro. Isso é uma explosão de energia vital. É o resultado de um profissional enfrentando uma batalha de alta intensidade. O resultado de dar tudo de si. Seu consumo é imensamente grande. Se não fosse pelo apoio de um remédio espiritual anterior, é provável que Yesu não conseguisse suportar esse consumo. Voltar pelo mesmo caminho. Este é o método mais rápido. Esta área suburbana não é uma pradaria nivelada. Na helicóptero, pode ser que nem consigamos encontrar ninguém. Zanrui. Sinto muito. Eu preciso fazer um relatório. O piloto do helicóptero virou-se levemente e disse. Zanrui acenou com a cabeça. A outra parte também tem ordens a cumprir. O profissional Yesu está se movendo rapidamente no momento. Sua velocidade já ultrapassa 130 km por hora. Cercado por chamas vermelhas. Como um deus ou um demônio. Alguns segundos depois do acampamento, entraram em contato com Zanrui. Zanrui, o que você está fazendo? Chame Yasu de volta. Ao abrir a boca, uma voz severa ecoou. Na frente, estão meus camaradas. A voz de Zanrui estava quase engasgada. Reconheça a realidade. Zanrui, este é um tempo cruel. Eu, você, ou nós, milhões no mesmo barco. Estamos todos prontos para enfrentar o sacrifício. Sabia? Aquela cápsula de cogumelo lá em cima. Agora restam apenas algumas semanas de validade. Os profissionais são o futuro. Yasu é excepcional. O diretor Lee já informou a capital imperial. A avaliação de Yasu chegará ao nível SSS. Ele já tem a qualificação para se tornar o portador da civilização. Mas Zanrui queria muito encontrar uma razão para se convencer. Mas a razão o alertou. Yasu é muito importante. Ele tem um potencial infinito. Ouça. Esta era. Precisamos nos acostumar a nos despedir dos camaradas. Os sons do acampamento também foram gradualmente silenciados. Vida e morte. As grandes questões humanas. No segundo seguinte, a expressão de Zanrui estava determinada. Yasu, volte. O helicóptero desceu a corda. Este ponto no tempo. Salvar a si mesmo é mais importante do que qualquer coisa. Em seguida, uma voz veio pelos fones de ouvido de Yesu. No entanto, neste momento, o coração de Yesu parecia estar queimando como uma chama, acompanhando seus passos. No espaço de artes marciais em sua mente, parecia que um enorme gorila estava correndo. Você não pode me convencer. Não vou voltar. Eu não consigo entender. A voz de Yesu era profunda. Zanrui ficou em silêncio. O piloto do helicóptero também estava em silêncio. O comandante no acampamento também ficou em silêncio ao ouvir isso. Rasgando. A barra das calças estava rasgada. Quanto mais ele voltava, as folhas de grama se tornavam cada vez mais duras. Até mesmo a força vital começou a falhar em proteger Yesu. Mas Yesu definitivamente não tinha intenção de parar. O pensamento se esclareceu. O coração se agitou. Yesu não sabia que neste momento ele realmente se considerava entrando no caminho das artes marciais do profissional. Está quase lá. Sacar a espada. Esta folha de grama já ultrapassou 30 centímetros de altura. Uma vez que a proteção do Ki e do sangue é quebrada. Yesu disse que se não fosse bom, seria diretamente submerso. Corte das ondas sobrepostas. Habilitou a habilidade. Yesu é muito leal. Mas ele nunca é teimoso. A espada longa uiva, envolvendo força física e Ki, como uma onda se agitando. A grande maré. Seu poder avança impiedosamente. Yesu parece estar de pé no topo da onda, rolando como um monte de lótus de 1000 lâminas. As folhas de grama se despedaçam. Yesu realmente vai usar sua própria força para avançar sobre as ondas. Role. Habilidade incrível. O piloto do helicóptero já está confuso. O corpo forte dos profissionais, segundo rumores. A impressão de Yesu foi completamente destruída. Isso é simplesmente como cultivar a imortalidade. As ondas estão rugindo, avançando impiedosamente. Em breve, Yesu rapidamente desferiu o segundo golpe. Por quê? Ele já viu alguém. 10 membros da equipe de resgate estão paralisados no mesmo lugar neste momento. Folhas de grama com cerca de 40 centímetros de altura, penetrando suas pernas.
enquanto o sangue jorra, todos com rostos extremamente pálidos. Eu acho que estou vendo alucinações. Rai balança e murmura. Encontrou, em um ambiente com condições de luz extremamente ruins, com os gestos quase orientadores de Iesu, o helicóptero finalmente encontrou a equipe de resgate. Vá rápido. Zanrui gritou. Embora todo o processo tenha sido tortuoso, mas realmente trouxeram as pessoas de volta. Rai não está mais atordoado, mesmo no fim de suas forças. Neste momento, ele também sabe que alguém voltou para salvar pessoas. As folhas de grama estão crescendo, montanhas de lâminas estão se formando, mas há uma onda vermelha, vindo diretamente em direção a eles. Rai realmente está prestes a chorar de emoção neste momento. Meu bom irmão, você realmente voltou. Isso viu que Rai e os outros ainda estavam vivos. Respire fundo. O terceiro golpe. Ele também está quase sem força. Ou as funções do corpo já chegaram ao limite. Tudo depende do Elixir. Mas não se sabe quanto ainda resta do poder do Elixir. Mas nesse momento, é preciso forçar mais um pouco. Se não cortar as folhas, Rai e as outras pessoas ainda ficarão presos no lugar. Se puxar com força, só vai despedaçar as pernas completamente. Esse nível de perda de sangue é o mesmo que morte. A longa lâmina brandiu. O terceiro golpe da onda foi desferido diretamente. A onda ressurgiu. A onda vermelha varreu tudo, como se estivesse raspando a terra. Saiu diretamente. Craque! As folhas sob os pés de Rai e os outros foram quebradas instantaneamente. Então, houve gritos agudos e desesperados. Está doendo muito. A equipe de resgate de 10 pessoas perdeu o apoio das folhas. Caíram diretamente. Ao cair, tocaram a ferida. A dor lancinante fez com que ele mostrasse os dentes. Isso ficou tudo escuro à sua frente.